Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 24 Capítulo 6 O Lorde das Trevas. Sheukil. Ayar. 800 membros do esquadrão de ataque desabaram pela porta. O esquadrão de ataque vagou pelo labirinto de ideias por quase 10 horas. A desesperada esperança de sair do labirinto a tempo desapareceu gradualmente. Agora isso não importava. Reforme suas posições de batalha. Axe se levantou e gritou. Felizmente eles conseguiram escapar do labirinto de ideias e entraram na cúpula dentro do prazo. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de suspirar de alívio. A cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas estava acontecendo nesta cúpula. É claro que haveria alguns demônios como última linha de defesa. Primeiro batalhão, segundo batalhão e terceiro batalhão formem linhas de defesa. Mágicos e arqueiros apoiam os guerreiros. Como esperado, os usuários experientes levantaram seus corpos e mantiveram suas posições. Eles estavam preparados para os ataques dos demônios, mas o interior da cúpula estava em silêncio absoluto. Ele não conseguia ver os esperados milhares de demônios ou quaisquer preparativos para a cerimônia de ressurreição. O que, certamente está acontecendo aqui? Os olhos de Ark olharam para o espaço em branco. Ark, ali. Shambhala murmurou em voz baixa. Ark usou olhos do gato, e a forma de um homem apareceu na escuridão. Ele era um homem ruivo e usava uma máscara branca. O Homem Vermelho. Isso mesmo. O Homem Vermelho foi a principal fonte por trás deste evento. O Homem Vermelho respondeu à voz de Ark. Uhu, você veio até aqui, mas... Dança do Catecismo. O Homem Vermelho prosseguia com a cerimônia de ressurreição. Quanto tempo demorou para Ark e o esquadrão de ataque chegarem aqui? E quantos membros da expedição perderam a vida? Todo aquele esforço e sacrifício foi para deter o Homem Vermelho na frente deles. O alvo deles estava bem na frente deles, então por que eles precisavam conversar? Quando o Homem Vermelho revelou sua forma, Ark, Shambhala, Brad, Redian, Lariete, Timose e Vormer viraram seus corpos simultaneamente sem falar. Centenas de anos atrás, os 7 heróis do século das trevas também enfrentavam a mesma situação que seus descendentes. Quá 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 quá, quá 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 can. Ao mesmo tempo, houve um rugido e inúmeros ataques voaram em direção ao local onde o Homem Vermelho estava. Foi um poder extravagante. Nem mesmo o Homem Vermelho sairia ileso desses ataques. O que é esse sentimento? O Homem Vermelho. No entanto, Ark e os descendentes dos heróis foram os que ficaram perplexos. Eles claramente usaram suas técnicas de Nocton no Homem Vermelho. Ele confirmou com seus próprios olhos que sua espada foi cravada no ponto vital daquele cara. Mas embora o tenha visto com os olhos, não o sentiu nas mãos. Todos os ataques passaram apenas pelo corpo do Homem Vermelho. Já é tarde demais. Então a voz do Homem Vermelho foi ouvida atrás deles. Ark se encolheu e se virou. O Homem Vermelho estava parado em uma enorme cratera e sua forma começou a se confundir gradualmente. Seu corpo ficou transparente e desapareceu. O que? Movimento espacial? Burning Soul. Use Stalking para rastrear sua localização. Ark pensou que o Homem Vermelho havia usado Warp para fugir. Burning Soul usou Stalking, mas não conseguiu rastrear a localização. Houve um erro com o alvo ou o comando foi impreciso. O que? Houve um erro com o alvo ou o comando foi impreciso. Ark não conseguia entender o que isso significava. Redian também se mudou para o local onde o Red Mana desapareceu e usou a detecção de mana antes de gritar. Ark, ele não usou movimento espacial. Ele não estava aqui em primeiro lugar. O que? Então onde ele está? Não sei. Redian estava respondendo quando de repente ela fechou a boca. Ela olhou para o teto e empalideceu antes de gritar. Backup. Todo mundo backup. Quá 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 quá. Quá 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 quá. Redian gritou e então o teto da cúpula explodiu. Ark gritou para o esquadrão de ataque. Droga, é outra armadilha? Todos se preparem para a queda de pedras. O esquadrão de ataque levantou seus escudos depois de ouvir o comando de Ark. No entanto, o teto se quebrou em vários pedaços e se espalhou a centenas de metros de distância. Parecia que a pressão havia aumentado na cúpula até que de repente explodiu o teto. Que diabos? O que acabou de acontecer? O esquadrão de ataque não conseguiu entender o fenômeno e murmurou ruidosamente. Ducon, 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 Ducon. Então houve um som enorme e todo o espaço começou a tremer. Seus nervos já estavam tensos, então o esquadrão de ataque olhou em volta com olhos inquietos. Então Redian, que olhava distraidamente para o céu, enrijeceu. TTT lá, isso é impossível, escuridão, todos se concentraram em algo que descia na escuridão. Era uma forma distinta na escuridão. Como uma mariposa recém-fugida, uma existência com 8 asas batendo desceu lentamente em direção à cúpula. A cabeça tinha 6 chifres estranhamente retorcidos e olhos vermelhos como sangue. Presas afiadas apareciam pela boca aberta e havia uma aura negra ao redor dela. Era inconfundivelmente a forma de um demônio. Mas o esquadrão de ataque não ficou congelado por causa da forma externa. O monstro tinha uma estrutura gigante de 100 metros cuco. Ele olhou vagamente para o esquadrão de ataque quando caiu no chão. As asas batendo e a forma enorme fazem o chão vibrar. Ao mesmo tempo, uma mensagem de alerta apareceu na frente de todos os membros da expedição ao redor da ilha Kvarian. O chefe de elite, Lorde das Trevas, Lucifer, apareceu. Oh meu Deus! Sei como é que, um gemido confuso emergiu da boca de Ark enquanto ele verificava o aviso piscante no canto superior direito. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Há tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas, 1 hora e 50 minutos,
Toda a área estava envolta em silêncio. O tempo pareceu parar por um segundo. Nem mesmo o som do vento ou das ondas foi ouvido. Os membros da expedição, os demônios e até mesmo a mãe natureza pareciam impressionados com a enorme presença acima do Vigenberg. A existência foi revelada diante de todos os expedicionários. E a mensagem de aviso não era necessária. Os milhares de membros da expedição empalideceram de medo do poder esmagador. Isso mesmo, o Lorde das Trevas que aterrorizou o mundo há centenas de anos. Ele tinha o nome do governante do inferno, Lúcifer. Oh meu Deus! Um gemido desesperado emergiu da boca dos membros da expedição ao redor de Quarian. Os membros da expedição que lutaram contra milhares de demônios perderam toda a motivação quando Lúcifer apareceu. Eles sentiram desespero porque o Lorde das Trevas foi ressuscitado. Eles perderam a vontade depois de descobrirem que o Lorde das Trevas havia sido restaurado. Mas o desespero do pelotão de ataque era diferente. Eles foram submetidos ao tremendo poder de Lúcifer de perto que era até difícil respirar. Além disso, eles não ficaram confusos simplesmente por causa da aparição de Lúcifer. O esquadrão de ataque gaguejou. E isso é, o que está acontecendo? O tempo da ressurreição ainda não está inacabado? Então por que diabos? Existe algum déficit? Alguma coisa. Está errado. Essa foi a razão pela qual os membros do esquadrão de ataque estavam em estado de pânico. Lúcifer apareceu, mas ainda não faltava 1 hora e 50 minutos? O esquadrão de ataque segurou e só correu para o banheiro nas horas vagas para impedir a ressurreição. Depois de todo esse trabalho, eles mal chegaram, faltando 1 hora e 50 minutos. Então, por que Lúcifer reviveu antes do tempo predeterminado? Que tipo de situação absurda foi essa? Isso é, Ark olhou para a mensagem de aviso no canto que piscava e era atualizada. O cronômetro ainda estava em contagem regressiva para a ressurreição de Lúcifer. Foi na medida em que Ark sentiu vontade de atirar em Dark Strike na mensagem de aviso. Além disso, Lúcifer não foi o único a ameaçar o esquadrão de ataque. GRRRRR. Milhares de demônios se aglomeraram em direção à cúpula antes de entrarem no labirinto de ideias. Agora os demônios estavam indo em direção ao esquadrão de ataque. Não sei como isso aconteceu, mas Lúcifer já foi revivido. E estamos cercados por milhares de demônios. As únicas opções que restam é desistir e morrer ou atacar e arriscar morrer. Como sempre, a resposta ficou clara quando as opções foram reduzidas. Não era melhor morrer brandindo uma espada do que apenas observando? Além disso, não está 100% decidido que fomos derrotados. Mas o moral do esquadrão de ataque já estava no terreno. Mesmo que ele clamasse por uma carga de batalha, não teria tanto efeito. No entanto, Ark pensou um pouco antes de usar a intimidação. Seus idiotas, acordem. Como você provavelmente sabe, nossa aparição está sendo transmitida para todo mundo através dos meus olhos. Seus amigos, familiares ou amantes podem estar assistindo. Você vai dar a eles a impressão de que tem medo de um monstro em um jogo online? Então, todos os membros que quiserem devem fugir agora. Todos aqueles que assistirem irão marcá-los como covardes. Agora você está ameaçando suas forças com uma coisa tão trivial. Assim como Hitler. Shambhala balançou a cabeça com a ameaça de Ark. No entanto, a ameaça de Ark teve um efeito enorme. Ah, isso me lembra. Os membros do esquadrão de ataque congelado estremeceram e começaram a se mover. Isso mesmo. Todos os campos de batalha ao redor de Quarian estavam sendo transmitidos pela maioria das estações de TV ao redor do mundo, mas as notícias exclusivas do jogo que transmitem a cena do olho de Ark tiveram a maior audiência. Ou seja, o mundo inteiro assistia ao vídeo onde o esquadrão de ataque era o protagonista. Assim, milhares de incentivos apareceram na internet durante cada batalha. Essa foi a força motriz por trás da ameaça de Ark. Se eles recuassem, seriam rotulados como covardes pelo público na internet. E havia a possibilidade de que seus amigos também agissem da mesma forma. Lúcifer teve um impacto em suas vidas reais. Assim, a atitude do esquadrão de ataque mudou 180 graus. Quem está com medo? Lúcifer não é nada assustador. O Lorde das Trevas não é apenas um monstro? O esquadrão de ataque gritou enquanto vomitavam bobagens. Sim, nada mudou. Nosso objetivo era impedir a ressurreição do Lorde das Trevas e isso apenas mudou para derrotar o Lorde das Trevas. Mesmo que morramos, desistir não existe para nós. Não importa o que aconteça, temos que fazer o nosso melhor para matar o Lorde das Trevas. Aí, o esquadrão de ataque levantou simultaneamente os braços e gritou. Kuvaa! Ao mesmo tempo, os demônios que circulavam pela praça gritaram e correram. Era impossível, não importando o quanto o moral deles tivesse subido. Os 800 membros do esquadrão de ataque mal conseguiam lidar com os milhares de demônios deixados por Lúcifer, mas Ark ainda estava dando ordens. Se permanecermos no chão, as probabilidades não estarão a nosso favor. Todos embarquem nos barcos voadores. Isso mesmo, os barcos voadores que o esquadrão de ataque usou para invadir Vigenberg. O campo de batalha havia se movido para fora da cúpula, então foi possível embarcar nos barcos voadores. Não foi necessário prestar atenção aos demônios dos barcos voadores. Além disso, seria mais fácil lidar com o Lúcifer de 100 metros de tamanho. Buá! Buá! O esquadrão de ataque subiu na prancha voadora e voou em uníssono. Ark também voou para o céu no Burning Soul transformado e exclamou. Insira suas formações. Ataque. As várias centenas de barcos voadores atacaram Lúcifer. Os guerreiros segurando escudos e espadas cercaram Lúcifer enquanto os magos e arqueiros lançavam uma chuva de ataques. Golpe heróico. O poder da luz para destruir a escuridão, rei. Flecha perfurando a escuridão. Quaquaquacan. Quaquaquacan. O corpo de Lúcifer foi envolto em flashes e detonações. Lúcifer tropeçou e deu um passo para trás. É isso. Ele está tropeçando. Isso é prova de que não somos imunes aos nossos ataques. Nós podemos ganhar. Aquele bastardo do Lúcifer, ele não é grande coisa. Ele também não contra-atacou. O esquadrão de ataque disparou suas habilidades ainda mais desesperadamente depois de ver a reação de Lúcifer. Vá, Ark! As detonações foram subitamente sugadas por alguma coisa. Foi inalado pela enorme boca de Lúcifer que gradualmente se tornou mais larga. Ele absorveu todas as detonações apenas respirando. Mas não foi isso que chocou o
esquadrão de ataque. O que é isso? Ele nem recebeu um arranhão dos ataques? Embora a saúde dos oponentes não pudesse ser determinada no Novo Mundo, havia vários métodos para determinar o dano recebido. Por exemplo, a durabilidade da armadura diminuiria e ela ficaria amassada ou apareceriam hematomas na pele. No entanto, o corpo de Lúcifer não apresentou nenhum ferimento, apesar de receber os ataques concentrados. Sem chance. Isto é um golpe. O esquadrão de ataque protestou fortemente, mas Lúcifer não os ouviu. Em vez disso, centenas de raios vermelhos saíram de sua boca depois que ele engoliu as detonações. O que está acontecendo? Defesa da parede de ferro. Use a troca de força de vontade e depois seus escudos. Grande mana, seja um escudo. Escudo absoluto. Os guerreiros enlouqueceram e ergueram seus escudos enquanto os magos na retaguarda usavam magia de escudo de área ampla através da troca de força de vontade. Mas os raios vermelhos da boca de Lúcifer destruíram as defesas e perfuraram as cabeças do esquadrão de ataque. Quá, 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 quá. Dezenas de chamas vermelhas profundas surgiram ao mesmo tempo. A devastação que se seguiu despejou água fria na moral do esquadrão de ataque. Tudo virou um caos com o efeito das bombas. Aqueles dentro do alcance da magia de área ampla perderam de 30 a 50% da saúde enquanto os barcos voadores ficavam esfarrapados ou caíam. Mas esse não foi o fim. Caia! Os membros dos barcos que caíram no chão foram destruídos em segundos pelos demônios. A visão de seus colegas virando comida de cachorro fez com que todos os seus medos voltassem à tona. My fleas. Esses caras. Então Lúcifer falou com uma voz estranha. Seu comprimento total era de 100 metros. Quando a enorme figura do tamanho de um prédio de 25 andares se moveu, todo o chão tremeu. Lúcifer acenou com a palma da mão e percorreu dezenas de metros. Hook. S. Dispersão. É tarde demais. Bloquear. Os guerreiros surtaram e simultaneamente ergueram os escudos. No entanto, o comprimento relativo do braço de um monstro de 100 metros era de 50 metros. O escudo não resistiu ao peso atrás do braço que chegava a centenas de toneladas. Uauai! Os guerreiros gritaram ao sentirem que foram atropelados por um caminhão e jogados para trás. Mais uma vez, seus níveis, habilidades e equipamentos foram alguns dos mais fortes do Novo Mundo. O mesmo acontecia com outras profissões, mas os ataques e a defesa dos guerreiros estavam especialmente em um nível diferente. Cada vez que subiam de nível, ganhavam todo tipo de habilidades passivas. Como os guerreiros estavam sempre na frente de um grupo e desempenhavam o papel de tanques, era importante que aprendessem a absorção de choque e diversas outras habilidades defensivas. Eles usaram sua melhor habilidade defensiva, defesa da parede de ferro, e ainda voaram como uma mosca. Este é o chefe de elite de nível 1500, Lúcifer. Ark gemeu. Isso mesmo. Ark usou Eyes of the Cat e determinou que Lúcifer estava no nível 1500. Era um padrão que Ark de nível 497 não poderia imaginar. Isso foi 4 vezes o esquadrão de ataque que tinha um nível médio de 350, 370. Além disso, ele era um chefe de elite. Não era exagero dizer que ele era um monstro divino. Além disso, se o esquadrão de ataque caísse, eles seriam destruídos pelos milhares de demônios enlouquecidos no chão. Seremos eliminados em alguns minutos. Se as aeronaves penetrassem no escudo de Vigenberg, haveria uma chance de superar a crise. Mas as aeronaves não conseguiram concentrar seus ataques no escudo graças à interferência dos demônios. Os ataques intermitentes não conseguiram superar a velocidade de recuperação do escudo. É impossível derrotá-lo? Milhares de demônios e Lúcifer. De alguma forma, ele teve que lidar com eles usando 800 pessoas. No final, a expressão de Ark era desesperada quando ele olhou para Lúcifer. Bastardo estúpido. Por que você está olhando estupidamente em vez de lutar? Então ele ouviu a voz de Shambhala atrás dele. Shambhala voou ao lado de Ark e olhou para ele com uma expressão de desgosto. O que você está pensando? Foi você quem disse que ele ainda era um monstro, não importa quão forte fosse. O esquadrão de ataque acreditou em você e está arriscando suas vidas. Mas o que você está fazendo? Suas palavras penetraram na cabeça de Ark e ele ouviu outros gritos. Não preste atenção aos demônios no chão. Concentre todos os ataques em Lúcifer. Não podemos impedir que Lúcifer ataque. Espalhe e expanda o campo de batalha. Mágicos e arqueiros recuam para a maior distância possível e atacam. Tome isso, heróis. Ark! O esquadrão de ataque lutou desesperadamente contra Lúcifer enquanto Ark estava desanimado. Justiceman e os membros da reabilitação lideraram cada unidade para lançar suas habilidades em Lúcifer. Comparados a Lúcifer, eles eram como um enxame de moscas e cada movimento do braço de Lúcifer fazia com que os barcos voadores caíssem. Apesar disso, o esquadrão de ataque ainda lutava freneticamente até o fim. Sim, não posso desistir ainda. Ark mordeu os lábios e levantou a cabeça. Shambhala, Pão, Redian, Lariete, Vormer e Timose. Formação A. Ark agarrou Burning Soul e voou em direção a Lúcifer enquanto gritava. Bah, nosso ponto forte é perseverar como uma barata. Oh, agora é a hora de mostrar minhas habilidades. Shambhala e Brad sorriram e correram em direção a Lúcifer com Ark. Os membros restantes se espalharam e formaram um círculo ao redor de Lúcifer. Proclamação diária, Glória da Noite. Glória da Noite foi usada. Quando estiver dentro de um raio de 100 metros, seu ataque e defesa aumentarão em 50% e a resistência mágica em 20%. Declaração diária, Rio de Sangue. Declaração diária, Terra da Besta. Ark usou a declaração diária e Shambhala e Brad seguiram. Quando o alcance de 100 a 200 metros da declaração diária foi usado, as 3 pessoas circularam Lúcifer perfeitamente. Depois que Ark, Shambhala e Brad usaram a declaração diária, Lariete, Timose, Redian e Vormero cercaram e usaram a declaração diária. Declaração diária, Terra de Purificação. Declaração diária, Exorcista. Declaração diária, Terra do Fogo e do Gelo. Declaração diária, Campo de Energia Infinito. Os descendentes dos heróis cercaram Lúcifer com 2 camadas de declaração diária. Essa foi a formação a que Ark pensou. Mais uma vez, os membros com maior poder de ataque eram os descendentes dos heróis.
Portanto, suas declarações de área teriam um maior impacto sobre os demônios. Ark, Shambhala e Brad atacaram Lúcifer. Vormer, Timóteo e Redian os cobriram com ataques de longo alcance enquanto Lariete estava encarregada da magia de recuperação. Foi por isso que a maior parte do esquadrão de ataque não usou a declaração de área, apesar de terem mudado para suas segundas profissões. Atualmente o campo de batalha estava apenas em torno de 600 a 700 metros. Se os membros do esquadrão de ataque usassem a declaração de área, os descendentes dos heróis não seriam capazes de fazê-lo. Se os descendentes dos heróis o usassem primeiro, a situação mudaria. Todos deixem o alcance de suas declarações de área e usem as suas próprias, tanto quanto possível. Contudo, é importante usar a declaração de área que influenciaria toda a unidade. O esquadrão de ataque se dispersou e invocou a declaração de área em uma área adequada. Eram principalmente os sacerdotes cujas declarações de área dariam um efeito de buff. Todos os membros passam para a declaração de área que mais lhe convém, e proteja os padres usando a declaração de área. Os sacerdotes restantes se concentram em curar aqueles que usam a declaração de área. Graças aos comandos rápidos de Ark, uma enorme formação foi construída com Lúcifer no centro, e uma formação perfeita foi completada em poucos instantes. Os olhos de Ark brilharam e ele gritou: "Este é um ataque total! Golpe sombrio! Gvai, Yong, Chao, Shan! Tempestade de raios!" Ark, Shambhala e Brad soltaram uma chuva de ataques. Ao mesmo tempo, Lariete, Redian, Timóteo e Vormer usaram várias habilidades na retaguarda. Conjunto de 3 bufos de ataque. A alma do grande guerreiro, espírito de herói, concentração de guerreiro, respiração tempestuosa. Encantamento de alta velocidade, maior liberação de selo mágico. A chama inextinguível queimando no fundo do inferno. Sob o nome de Mestre Elemental Redian, desça a esta terra. Vulcão do inferno. Liberação do selo de habilidade Matani Shulterno. 6 flechas de luz aniquiladoras de demônios. Traje blindado, lançamento de míssil elétrico. Quá, 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 quá. Os movimentos especiais dos descendentes dos heróis foram aprimorados por Lariete e pelas declarações de área. As espadas de Ark, Brad e Shambhala brilharam enquanto os ataques de Redian e Timóteo explodiram. Enquanto isso, Vormer continuou bombardeando Lúcifer com mísseis de seu traje blindado. No entanto, este foi apenas o começo. Centenas de ataques explodiram no corpo de Timóteo enquanto o esquadrão de ataque usava suas habilidades. No entanto, cucucucucu, é isso? Risadas estranhas foram ouvidas entre as explosões. No momento seguinte, as explosões foram sugadas e os raios vermelhos dispararam novamente. Hulk, S dispersão. Quá, 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 can. Quá, 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 can. Gritos de angústia foram ouvidos de todos os lados de Ark e dezenas de barcos voadores caíram dos raios vermelhos. Eles acabaram de usar seu ataque mais forte, mas os resultados não foram diferentes. Lúcifer acabou de infligir um contra-ataque e dezenas de barcos voadores caíram. Apesar de receber os enormes ataques, os ataques de Lúcifer não foram reduzidos nem em 0,1%. Inacreditável. Nossos ataques não causaram nenhum dano? O esquadrão de ataque gemeu desesperadamente. No entanto, os olhos de Ark apenas brilharam. Não, esse ataque funcionou. Na verdade, Ark não tinha entendido até agora. Mas ao atacar de perto, era impossível não notar. Os ataques foram concentrados em um ponto e a aura negra desapareceu. No entanto, foi restaurado novamente. Tenho certeza que o corpo negro não é o corpo dele, mas uma espécie de escudo. É semelhante ao escudo que protege o Vigenberg. Então é possível usar o mesmo método para furar. Ark descobriu o segredo de Lúcifer. Apesar de ser um chefe de elite de nível 1500, ele não podia aceitar que todos os ataques impulsionados pelas declarações de área causassem apenas 0,1% de dano. Naquele momento, os membros do esquadrão de ataque perderam completamente a vontade novamente. Mas isso foi apenas um truque. Eles estavam apenas batendo na concha de Lúcifer, que era um escudo. Só existe uma maneira de vencer aquele cara. Foi o método que o Shangri-La usou para penetrar no escudo. Ark considerou um momento antes de levantar a voz. De agora em diante, o esquadrão de ataque se dividirá em 3 unidades e fará um rodízio de seus ataques. O primeiro batalhão atacará comigo, o segundo batalhão com Shambhala e o terceiro batalhão com Pão. Concentre todos os seus ataques em um ponto. Isso mesmo. Se o escudo não pudesse ser removido de uma só vez, eles deveriam causar dano contínuo que superaria a taxa de recuperação do escudo. Claro, não foi possível arranhar o escudo de Lúcifer com os ataques de centenas de pessoas. Mas mesmo que estivesse protegendo Lúcifer, ainda era apenas um escudo. Então Lúcifer pareceu chateado com as palavras de Ark e balançou o braço em direção a Ark. Ark levantou-se verticalmente e evitou o ataque. Primeiro batalhão, vá. Golpe sombrio. A espada escura assimilada foi cravada no corpo de Lúcifer e explodiu. Ao mesmo tempo, todo o primeiro batalhão concentrou seus ataques naquela área. Tiro de precisão. Chamas ardentes de raiva, Impact Fire. O rosto de Lúcifer brilhou, mas Ark apenas concentrou sua atenção naquele ponto e atacou. Os ataques implacáveis danificaram aquele ponto, fazendo com que a aura negra se deformasse e explodisse. E foi mostrada uma pele negra nojenta cheia de larvas. É isso. Esse é o verdadeiro corpo de Lúcifer escondido atrás do escudo. Shambhala, agora. Ok, espada spray. Shambhala brandiu suas adagas para aquele local ao mesmo tempo. A aura negra se abriu novamente e revelou a pele infestada de vermes. Continue atacando. O segundo batalhão atingiu-o continuamente no mesmo local, fazendo com que o som de ferro tocando a pele ocorresse e a pele de Lúcifer se contraísse. Finalmente o terceiro batalhão atacou e sangue negro jorrou. Está funcionando. Ark observou Lúcifer à distância com um sorriso de satisfação. Ele usou Eyes of the Cat e viu que sua saúde começou a diminuir gradualmente. Claro, Lúcifer tinha uma saúde incrivelmente alta, então não causou muitos danos. Mas causar dano agora significava que havia uma chance. O sucesso deste ataque foi significativo. Kuvaa! Ark olhou para os milhares de demônios no chão. Os demônios estavam pulando e agitando suas garras, mas não conseguiram nem chegar perto dos barcos voadores.
Não há como os demônios nos atacarem enquanto andamos nos barcos voadores. E só temos que tomar cuidado com o brilho da boca de Lúcifer. Se Shambhala e Brad compreenderem o padrão de ataque dos braços, não será difícil evitá-lo. Mesmo que demore várias horas, sua saúde acabará chegando ao fundo. Essa foi a estratégia geral que Ark planejou. My Fleas, você ousa ferir esse corpo. Lúcifer choramingou ao ser arranhado pelas centenas de membros do esquadrão de ataque e correu para Ark. O Lorde das Trevas Lúcifer parecia uma criança de 3 anos tendo um acesso de raiva. Mas mesmo que seu espírito tivesse 3 anos, seu corpo equivalia a um corpo de 25 andares. Um movimento errado significaria a morte. Burning Soul, circule para a direita e fuja de seu alcance de ataque. Ark lembrou-se dos demônios no chão e gritou apressadamente para Burning Soul. No entanto, sua reação foi lenta e a palma da mão de Lúcifer pegou Burning Soul. Enquanto isso, a palma da mão de Lúcifer desceu em direção à cabeça de Ark. Arknin, habilidade divina Égide, escudo do fanatismo. Naquele momento, milhares de escudos saíram do corpo de Lariete. Empilhou-se no ar e formou um escudo gigante na frente de Ark. Quaquaquacan. Houve um rugido quando a palma da mão de Lúcifer atingiu o escudo. Quando seu primeiro ataque foi bloqueado, Lúcifer franziu a testa e balançou o punho do lado oposto. Lariete moveu o escudo e ele ricocheteou no punho de Lúcifer. Era um enorme escudo de ferro que se movia de acordo com a vontade do seu criador. Esta foi a habilidade divina que Lariete aprendeu com Shangri-La. A habilidade divina do Cavaleiro Santo tinha a capacidade de parar 80% dos ataques. Quando seus 2 ataques contínuos foram bloqueados, os olhos de Lúcifer se estreitaram e brilharam. Quack, este escudo é o poder do fanatismo, isso mesmo. Esses caras ao meu redor devem ser os descendentes. Ok, agora é a nossa vez. Vai e... O esquadrão de ataque murmurou assim que Lariete bloqueou o ataque de Lúcifer. No entanto, o moral recuperado durou apenas um momento. Se eles são os descendentes, então não posso me dar ao luxo de brincar. Esses caras podem ser páreo para mim. Eu pretendo prestar homenagem às pessoas que forçaram meu corpo a ficar assim. Vou mostrar a vocês os verdadeiros poderes das trevas. A Ark e o esquadrão de ataque estavam preparando suas habilidades para um contra-ataque. Lúcifer de repente ergueu as 2 mãos sobre a cabeça e cerrou os punhos. Então, um enorme espaço circular se espalhou pelo campo de batalha. Quacan, 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 quacan. As declarações de área usadas por Ark, Shambhala, Brad, Lariete, Timose, Redian e Vormer desapareceram. O escudo de habilidade divina do fanatismo também desapareceu junto com a declaração de área. O que aconteceu com a declaração de área de todos? Ark explodiu em confusão. O campo coberto pela magia de Lúcifer distorceu-se misteriosamente e a janela de informações flutuou na frente de Ark. Lúcifer usou a declaração de área limite do inferno. O diâmetro de 2 quilômetros ao redor de Lúcifer é influenciado pela proclamação. O Lúcifer, o Lorde das Trevas, é o rei do inferno e tem a habilidade de trazer o inferno para este mundo. Lúcifer tem uma quantidade limitada de magia e todas as habilidades aumentam em 20%, enquanto a velocidade de recuperação do escudo escuro aumenta em 20%. Além disso, apenas usuários com ocupação mais alta e demônios podem usar suas declarações de área. Portanto, os efeitos de todas as declarações de área com classificação inferior são ignorados. O que é isso? Ark olhou estupidamente para a janela de informações. Os demônios poderiam usar a declaração de área? Ele presumiu que o Lorde das Trevas era apenas o demônio de maior classificação. Mas o problema era a fronteira do inferno de Lúcifer. Aumentou suas habilidades e até cancelou todas as declarações de área de classificação inferior. Então temos que lutar contra Lúcifer, que se tornou 20% mais forte sem a declaração de área. Ele instantaneamente ficou triste com a ideia de lutar contra Lúcifer em tal estado. Mas Ark percebeu que não era necessário se preocupar com isso no minuto seguinte. Raiva, medo e desespero. Os 3 demônios que defendem o inferno, Lúcifer te comanda. Queime esta palavra com sua raiva, medo e desespero. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente de Ark. Ark usou Eyes of the Cat e Skill Penetration para confirmar as informações sobre Apocalipse. A habilidade divina Apocalipse de Lúcifer foi acionada. Apocalipse é uma habilidade onde os 3 demônios se submeteram a Lúcifer com uma promessa antiga. Quando a raiva, o medo e o desespero forem invocados, todos os inimigos dentro do território de Lúcifer serão aniquilados pelo feitiço de destruição final. O efeito ocorrerá após 5 minutos. Esta magia absoluta terá como alvo todos os inimigos dentro da declaração de área de Lúcifer. No entanto, este feitiço exige que Lúcifer e os 3 demônios sacrifiquem 50% de sua saúde como pagamento. Quando o Apocalipse é acionado, ele causará 90.000 a 100.000 de dano a todos os alvos. Isso irá ignorar todas as defesas e escudos. Lúcifer eliminou muitos bravos guerreiros usando Apocalipse no século das trevas. Sem chance. O rosto de Ark imediatamente empalideceu. Ark atualmente tinha 9.000 pontos de vida. Isso foi depois de usar vários equipamentos e bônus profissionais. Os guerreiros de nível 350 a 370 tinham aproximadamente 9.000 pontos de vida, enquanto Brad tinha apenas 12.000 pontos de vida. No entanto, a habilidade causaria 90.000 a 100.000 de dano? Ele era um chefe de elite de nível 1.500. Mas isso não era demais? O feitiço tinha um alcance de 2 km, então todos os usuários dentro do alcance de Vigenberg seriam eliminados. Claro, Ark sabia que Lúcifer poderia usar a magia definitiva para transformar o mundo em cinzas. No entanto, Lúcifer precisou de vários dias para cantar aquela magia negra. Durante o tempo em que Lúcifer estava ativando a última magia de destruição, os 7 heróis e um número incontável de bravos guerreiros foram capazes de derrotar esse poder. Então o Apocalipse era mais simples do que a magia da destruição final? Seu tempo de ativação foi de apenas 5 minutos. A única maneira de sobreviver era recuar do alcance em 5 minutos. No entanto, Ark e o esquadrão de ataque estavam atualmente no Vigenberg, que estava cercado pelo escudo. A menos que eles penetrassem no escudo e fugissem, não seriam capazes de escapar dos efeitos do Apocalipse. Só havia um caminho restante. Todo mundo ataca.
Se não cancelarmos esse feitiço, seremos eliminados. Ark gritou e correu até Lúcifer. Sim, a única maneira de cancelar o feitiço era concentrar os ataques em Lúcifer. Todos estavam indefesos quando entoavam feitiços. Para usar o Apocalipse, Lúcifer precisava recitar um feitiço incrivelmente longo. Conseguir um acerto crítico cancelaria automaticamente a magia. No entanto, não houve reação de Lúcifer apesar de seus esforços. Eles causaram apenas 1 a 2% de dano a Lúcifer quando a declaração diária foi usada. Era impossível cancelar a magia final de Lúcifer quando a declaração diária desapareceu, depois de atacar desesperadamente por 5 minutos. Telá, um dos membros do esquadrão de ataque ficou pálido e gaguejou. Gemidos também surgiram dos membros que levantaram a cabeça. É aqueles demônios. Os demônios. Cucucucu, cucucucu, cucucucu. Houve um som ensurdecedor vindo do céu escuro. Um enorme demônio descia lentamente. Eram 3 demônios com braços e pernas misteriosamente torcidos juntos. Eles eram os 3 demônios chamados Raiva, Medo e Desespero. Assim que os demônios apareceram, nuvens escuras derramaram forte chuva e relâmpagos brilharam aqui e ali. Destrua meu inimigo. Apocalipse de habilidade divina. A magia de destruição de Lúcifer foi concluída. Can 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 can. Os 3 demônios abriram os olhos e milhares de raios foram disparados. Foi o feitiço de destruição de Lúcifer, Apocalipse, que eles não conseguiram parar. Os membros atingidos pela luz foram envoltos em chamas. Eles perderam saúde a uma velocidade tremenda e se transformaram em carvão em apenas 10 segundos. Não importava se eles usassem o escudo para bloquear enquanto as vítimas eram engolidas pelas chamas. Os barcos voadores também caíram e explodiram depois que seus proprietários foram queimados. Mestre. Curió gaguejou com voz assustada ao ver a pilha de carvão. Ark mordeu o lábio e fugiu do sinal vermelho enquanto gritava. Droga, libere todas as invocações. Uauinho. Ark foi engolfado pela luz vermelha assim que sua convocação foi enviada de volta. Ele sentiu uma dor inacreditável quando sua saúde foi esgotada. Sua saúde atingiu o solo em 10 segundos. Droga, tudo em vão. Ark olhou em volta quando ele se transformou em carvão. Tudo estava acabado. Nenhum membro do esquadrão de ataque conseguiu resistir à magia de Lúcifer e foi transformado em carvão. As aeronaves e os membros da expedição que observavam o resultado de fora do escudo também ficaram sem alma. Sua última esperança foi exterminada para que o novo mundo fosse destruído. Lúcifer olhou para a pilha de carvão no chão e ordenou aos demônios. Sementes escuras, descarte a escória restante. Curvarvarvarva. Os demônios se aglomeraram em direção aos membros da expedição que perderam o espírito de luta. Não, eu não posso desistir. Absolutamente não. Apenas mais uma chance. Ark mordeu o lábio enquanto observava a cena. Então algo inimaginável aconteceu. Ark estava se transformando em carvão preto quando sua bolsa tremeu e um livro grosso voou para o céu. E isso é, o livro imortal? Isso mesmo. Foi o livro imortal que ele recebeu após derrotar Magura. Ark tentou obter informações sobre o livro imortal muitas vezes. Era o tesouro dos Draconianos do Fogo e ele esperava algo de seu nome. Mas não importa o que ele tentasse, Ark não conseguiu ler o livro imortal. Portanto, ele colocou-o em sua bolsa e esqueceu-se dele até que voou espontaneamente para o céu. Volume 24 capítulo 7 Segunda vinda de uma lenda. Ark ouviu uma voz solene em sua cabeça. Almas verdadeiramente mortais são aquelas que não cederam às dificuldades e adversidades. Ark não conseguia entender o que estava acontecendo. Embora ele ainda pudesse pensar e ver, seu corpo estava morto e transformado em carvão. Então, quem estava falando com o Ark morto? Quem? Em nome do Criador e Mãe do Destino que deu à luz todas as criaturas vivas, fui incumbido de cuidar deste livro imortal. Mãe do Destino? O livro imortal? Com base nas informações adquiridas no Ideamase, Destiny's Mother foi uma das criadoras do jogo chamada Yuna. O fato de ela ser conhecida como a criadora e mãe do destino significava que ela era responsável por todos os cenários e pela inteligência artificial do NPC no Novo Mundo. A inteligência artificial não era diferente da vida de um NPC enquanto o cenário era o destino do NPC. O Criador e a Mãe do Destino previram que este mundo seria ameaçado por um futuro sombrio. Mas naquela época, a expectativa de vida da Mãe do Destino já havia terminado. Portanto, a última coisa que ela fez foi me criar. E ela disse: você experimentará o mundo através das mãos de muitas pessoas de agora em diante. Se você observa o mundo e deseja viver em um mundo onde inúmeras vidas sejam verdadeiramente felizes, então confie este livro a um guerreiro quando houver um período de escuridão. A Mãe do Destino queria que eu perguntasse ao guerreiro: o que o novo mundo significa para você? O que o novo mundo significa para mim? New World foi a próxima geração de um jogo online. Quando ele começou o novo mundo, há 2 anos, ele não precisaria pensar na resposta. Foi um método para ingressar na Global ESOS e obter uma renda estável. No entanto, o novo mundo logo mudou para um método de ganhar dinheiro. E agora? O novo mundo ainda é apenas uma forma de ganhar dinheiro? Ele pensou sobre isso. Ele ainda acreditava nessas razões há pouco tempo. Mas quando ele ouviu pela primeira vez que o Homem Vermelho estava tentando reviver o Lorde das Trevas, a primeira coisa que Ark pensou não foi em dinheiro, mas em novo mundo. Ele não queria admitir, mas o novo mundo tornou-se um mundo real para ele. Nos últimos 2 anos, Ark encontrou sua convocação, inúmeros NPCs e usuários e experimentou inúmeras aventuras. O que ele mais temia era que todas essas coisas desaparecessem em um instante. Isso mesmo. New World não era mais simplesmente um jogo online para Ark. Esta é a porta que leva para outro mundo. Ark pensou essas palavras em sua cabeça. O livro imortal ficou em silêncio por um momento antes de falar em voz baixa. A Mãe do Destino ficaria feliz em ouvir isso. Ao mesmo tempo, o livro imortal firmemente trancado foi aberto. O livro parecia ter sido envolvido por uma tempestade de vento e as letras brilhavam com luz. Livro imortal. Capítulo 3, Ressurreição. Você é o guerreiro selecionado pela Mãe do Destino. A Mãe do Destino reuniu o poder do mundo e concedeu-lhe um milagre. Quacan, 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 quacan. Foi naquele momento. Houve uma luz intensa e 4 pessoas apareceram no norte, sul, leste e oeste.
Havia um mago vestindo vestes brancas, uma mulher vestindo armadura prateada e segurando uma espada, um homem de meia idade segurando uma lança e um sacerdote vestindo vestes de clérigo. Eles são. Os olhos de Ark se arregalaram quando ele os viu. Ele conhecia dois deles. Eles eram Yggdrasil, a árvore do mundo do submundo, e Usuria, a árvore do mundo de Seltandal. Então as outras duas pessoas? Devem ser as árvores do mundo dos dois continentes que surgiram antes do mundo demoníaco. O livro imortal convocou as árvores do mundo em cada direção. Esses caras. Lúcifer olhou furioso ao ver as árvores do mundo sendo convocadas. No passado, o esforço de Lúcifer para destruir o mundo foi desfeito pelos 7 heróis com a ajuda das árvores do mundo. Em outras palavras, a existência das árvores do mundo causou grande angústia a Lúcifer. Mas os raios vermelhos simplesmente passaram pelas árvores do mundo. As árvores do mundo foram convocadas apenas mentalmente aqui. As árvores do mundo simplesmente ignoraram a reação de Lúcifer. Achei que tudo tinha acabado. As árvores do mundo sabiam da situação desde que suas raízes estavam espalhadas por todo o mundo. Mas eles não poderiam fazer nada, mesmo que Lúcifer fosse restaurado e usasse a magia de destruição definitiva. A presença das árvores do mundo deveria manter o equilíbrio do mundo. Eles não foram autorizados a realizar nenhum ato para mudar a história do novo mundo. Eles foram proibidos de agir abertamente. Mas esta foi a antiga visão que o Criador teve. Quando Lúcifer usou a magia de destruição definitiva no passado, as árvores do mundo foram capazes de ajudar porque os 7 heróis faziam parte da visão antiga. Mas eles perderam o poder depois de liberá-lo e desapareceram em algum lugar. Portanto, as árvores do mundo esqueceram-se da antiga visão. Eles apareceram aqui graças à orientação do livro imortal. Yggdrasil olhou para o livro imortal com fascinação. Então Ark é aquele da antiga visão que o livro imortal selecionou. Isso mesmo. Ark aparentemente fazia parte da antiga visão que ocorreu centenas de anos atrás. Essa é a intenção da Mãe do Destino? Os 7 heróis pararam Lúcifer centenas de anos atrás, quando ele usou sua magia de destruição definitiva. Tudo o que podíamos fazer era reduzir os danos ao continente. Mas agora, as brasas da esperança ainda não se apagaram. Yuzuri acenou com a cabeça e olhou para Yggdrasil, Yozinga e Shanksha. Não consigo pensar em nenhuma situação melhor do que esta. Se não usarmos a magia, Lúcifer simplesmente destruirá o mundo usando a magia de destruição definitiva. Eu gostaria de acreditar neles. Se está aí a escuridão que a Mãe do Destino previu, então deveríamos abrir o livro. Sim. Shanksha assentiu. As árvores do mundo abriram ambas as mãos e o livro imortal flutuou para cima e brilhou intensamente. Então um feitiço magnífico emergiu da boca das árvores do mundo. Em nome do grande Criador, Mãe do Destino, usando sua grande autoridade que criou o destino deste mundo, por favor, mostre-nos sua vontade. Grande reavivamento, grande ressurreição. Quá, 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 quá. Uma gigantesca cachoeira de luz derramou do livro imortal. Então os corpos do esquadrão de ataque transformados em carvão do apocalipse de Lúcifer começaram a mudar. A pele branca apareceu, seus rostos foram restaurados e o corpo foi formado. A pele de Ark, que era preta como carvão, também voltou à sua cor original. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. O livro imortal usou a enfermagem final. A criadora, a Mãe do Destino, teve uma visão antiga e fez o livro imortal. O livro imortal tem vontade própria. Depois de pegar emprestada a magia das árvores do mundo que mantém o equilíbrio do mundo, o livro imortal foi capaz de criar um milagre. No passado, o livro imortal foi capaz de amplificar o escudo do fanatismo do cavaleiro sagrado Ronia para bloquear o feitiço de destruição final de Lúcifer. Algumas centenas de anos se passaram e o livro imortal está mais uma vez ansioso para lutar contra Lúcifer. Ele amplificou a enfermagem do Criador e desencadeou o feitiço definitivo do Zelador, grande reavivamento. Todos os aliados num raio de 2 km serão restaurados pelo grande reavivamento. O poder do Criador foi emprestado para criar um milagre. Você é o maior zelador do mundo. Todos os aliados em um raio de 2 km terão 50% de saúde restaurados. Asterisco devido ao sucesso da enfermagem milagrosa, todas as estatísticas aumentam em 10. Asterisco a estatística de afeição aumentou em 1000. Asterisco a fama aumenta em 1000. Asterisco alinhamento com o bem aumentado em 200. Você teve sucesso na enfermagem definitiva e recebeu o título de cuidador divino. Sua fama como zelador aumentou, por isso você receberá elogios de muitos pacientes. Asterisco como bônus do título, todas as estatísticas aumentarão em 10. Asterisco a fama aumenta em 1000. A enfermagem definitiva. O milagre realmente aconteceu. O livro imortal foi capaz de amplificar a habilidade do dono. O desejo urgente de Ark era uma chance de competir contra Lúcifer novamente. Então o livro imortal selecionou a enfermagem. O livro imortal ampliou a enfermagem com o poder do Criador e ressuscitou o esquadrão de ataque. Graças a isso, todo o esquadrão de ataque morto pelo apocalipse se recuperou. Ark também recebeu um bônus adicional de mais 20 estatísticas. Mas o milagre do livro imortal ainda não acabou. A relíquia sagrada é necessária. Ou então o mundo criado pela Mãe do Destino se perderá no caos. Yozinga estendeu a mão e gritou. Ao mesmo tempo, uma luz brilhante apareceu no centro onde os membros do esquadrão de ataque estavam reunidos. Essa não é a Arca da Criação? Ark murmurou enquanto olhava para a luz. Lariete foi então puxada por uma força invisível para a frente da Arca da Criação. A Arca da Criação se abriu automaticamente e uma luz branca pura subiu para o céu. Girou ferozmente antes de ser atraído para o corpo de Lariete. Quando a luz se entrelaçou com o corpo de Lariete, seu corpo tornou-se milhares de vezes maior. Porém, a imagem que flutuava no céu negro era diferente da de Lariete. Com cabelos negros como obsidiana, olhos cristalinos e pele branca como um campo de neve, ela era uma mulher surpreendentemente bonita. Não, era a forma de uma deusa. Aquele rosto. Que coisa! Ark percebeu tardiamente algo quando olhou para a deusa. Foi o rosto de Yuna que Ark viu muitas vezes ao coletar informações do Ideamazi. Então o rosto de Yuna não era mais estranho para Ark. Mas ele nunca imaginou que veria aquele rosto em qualquer outro lugar do novo mundo. Mas ela apareceu da Arca da Criação. A pessoa que emergiu da
da Arca da Criação. Era Yuna. Isso mesmo. O corpo do Criador emergiu da Arca da Criação. O livro imortal falou muitas vezes sobre a Mãe do Destino. A Mãe do Destino era Yuna. Isso significa que Yuna criou tanto a Arca da Criação quanto o livro imortal. Depois de pensar sobre isso, Ark teve uma pergunta duvidosa. Apesar de sofrer de uma doença, Yuna continuou trabalhando até morrer. Portanto, Park Volsung queria vingança por Yuna e reviveu o Lorde das Trevas para destruir o novo mundo. Então por que Yuna fez a Arca da Criação e o livro imortal que foram as chaves para deter o Lorde das Trevas? Por quê? Ark estava pensando isso quando ouviu algo. Os membros da expedição e os demônios já haviam visto a cena das enormes asas da deusa batendo antes. Mas a luz que ardia na escuridão não apareceu desta vez. Uma brisa quente e uma bola de sol. Sei que maravilhoso. O esquadrão de ataque foi revivido graças à enfermagem, mas recuperou apenas 50% da saúde. Portanto, Rosso cantou as canções de recuperação assim que ela reviveu. Enquanto Rosso assinava, Lariete usou a Arca da Criação e a deusa apareceu. E quando a luz envolveu Lariete, a voz cantante de Rosso emergiu da boca da deusa. Era como ouvir os sons dos elfos cantando docemente em florestas misteriosas. A saúde e a mana de todos os aliados ao redor de Varian se recuperaram enormemente. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. A Arca da Criação foi acionada. O poder do Criador que fez este mundo no início está contido na Arca da Criação. Como tanto a luz como as trevas faziam parte do Criador, este poder pode ser usado para a luz ou para as trevas. Se usado por um cavaleiro sagrado, pode ser uma bênção ou uma maldição se usado por um cavaleiro da ruína. Quando um cavaleiro santo invoca a luz interior, santuário, santo. Quando um cavaleiro da ruína invoca a escuridão, santuário, diabo. A combinação do livro imortal e da Mãe do Destino criou mais um milagre. O amor de Deus resgatará o mundo. Asterisco Sentinite, a habilidade de cadeia cooperativa do Minstrel Sanctuário. Role HYMN foi acionada. Todos os aliados em um raio de 10 km recuperarão 100% de sua saúde. Além disso, a coragem e a moral aumentarão em 50% para todos os aliados enquanto os demônios terão sua coragem e moral diminuídas em 50%. Recuperação completa para todos os soldados num raio de 10 km. Ark, nós acreditamos em você. As árvores do mundo ficaram exaustas depois de usar tanta magia e desapareceram gradualmente. O livro imortal também foi dividido em folhas soltas de papel e espalhadas por todo lugar. No entanto, as forças da expedição já não tinham interesse nas árvores do mundo e no livro imortal. Todo mundo foi restaurado. Nossa resistência se recuperou. Esta é uma prova de que temos Deus ao nosso lado. Precisamos exterminar rapidamente os demônios e ajudar o esquadrão de ataque. Todas as aeronaves, recarreguem a arma mágica e a lança de Thor. Frota de armadura de ferro, abra os canos das armas e corra em direção aos demônios. Os membros da expedição que viram a destruição completa do esquadrão de ataque lutaram ainda mais desesperadamente depois que o milagre ocorreu. Graças ao aumento de coragem e moral do hino sagrado, eles lançaram ataques contra o demônio. A Ark que assistia ao contra-ataque também recuperou vigor. O fluxo mudou graças ao livro imortal. Esses pirralhos. Eles reviveram de novo? Os olhos de Lúcifer finalmente se voltaram para eles depois que as árvores do mundo desapareceram. E os milhares de demônios que cercavam Lúcifer avançaram. Todos os membros façam suas formações e preparem-se para a colisão. Ark retirou-se e ordenou. Graças ao milagre de Ark, o esquadrão de ataque teve outra chance de lutar contra Lúcifer. Porém, a situação atual não foi suficiente para ele gritar de alegria. Havia atualmente 800 soldados reunidos em torno de Ark. Não seria fácil lidar com Lúcifer com esses números, muito menos com os milhares de demônios. Anteriormente, eles conseguiram ignorar os demônios e se concentrar em atacar Lúcifer graças aos barcos voadores. Mas o milagre não ressuscitou os barcos voadores. Precisamos lidar com os demônios e Lúcifer. Se ele apenas olhasse para esta situação, ele não poderia fazer muito. Mas Ark acreditava que havia um caminho. Quaar. Os demônios usaram suas garras e presas. Tempestade de flechas. Minha ira será um raio. Cadeia de raios. Flechas e magia voaram por toda parte, e atingiu os demônios que saltavam em direção ao esquadrão de ataque. Os demônios atingidos pelos ataques voaram inesperadamente para trás. Centenas de guerreiros saíram dos destroços de um edifício e atacaram os demônios. Ark sorriu enquanto olhava para eles. Centenas de guerreiros apareceram de repente dos destroços do edifício. Quando um usuário morria no novo mundo, seu corpo não desaparecia imediatamente. Esses corpos permaneceram nos destroços do prédio, e todos foram restaurados graças à enfermagem definitiva. É claro que Ark não esperava um milagre completo, mesmo que a enfermagem final fosse usada. Ark estava preocupado que os usuários não acessassem o jogo mesmo que seus personagens fossem revividos. Mas apesar de suas preocupações, o esquadrão de ataque revivido retornou imediatamente ao campo de batalha. A razão pela qual os guerreiros conseguiram retornar ao campo de batalha foi porque estavam assistindo pela TV. Todos os jogadores estavam focados nessa batalha. Os guerreiros do esquadrão de ataque mortos em batalha eram os mesmos. Eles estavam assistindo as notícias exclusivas do jogo quando viram a enfermagem definitiva e entraram imediatamente na unidade do jogo. Eu realmente revivi. De qualquer forma, eu já morri uma vez. Nada é mais assustador. Não foram apenas os efeitos de ser revivido. Mesmo sem o efeito moral de mais 50% da Arca da Criação, o moral deles já estava incrivelmente alto. Esta é a nossa estratégia. Nossos oponentes são milhares de demônios e Lúcifer. Mas os demônios formaram formações compactas ao redor de Lúcifer, então atacar de forma imprudente é suicídio. Portanto, você se dividirá em unidades de 10 pessoas para lidar com os demônios. Mas esta missão não é matar os demônios. É importante evitar o ataque de Lúcifer. Sempre observe o movimento e fique o mais longe possível de Lúcifer. Em outras palavras, continuar correndo? Shambhala franziu a testa depois de ouvir o comando de Ark. Ark riu e acenou com a cabeça. Isso mesmo. E se Lúcifer usar aquela magia de destruição novamente? Ele não pode usar essa magia agora. Ark riu das palavras de Shambhala.
Isso mesmo. Não importa o quanto o esquadrão de ataque evitasse Lúcifer, seria impossível se ele usasse o Apocalipse. Foi uma trapaça como mágica que destruiu todos os inimigos em uma área de 2 quilômetros. Se Lúcifer usasse o Apocalipse novamente, o esquadrão de ataque seria completamente exterminado. O livro imortal se espalhou e não houve mais milagres. No entanto, o Apocalipse de Lúcifer também foi uma magia única. Isso porque Ark conhecia as condições para usar o Apocalipse através da penetração de habilidades. Lúcifer teve que pagar 50% de sua saúde em troca de desencadear o Apocalipse. E Lúcifer já havia sacrificado 50% de sua saúde. Enquanto isso, o esquadrão de ataque diminuiu sua saúde em 1 a 2% antes de usar a magia, então sua saúde atual era de 49%. Se ele usar o Apocalipse nesse estado, ele morrerá antes de nós. Mas não seremos capazes de vencer se continuarmos correndo. Quem disse que estamos apenas fugindo? Você não disse isso agora? Você está apenas fugindo até eu acabar com os demônios. O quê? Acabar com todos os demônios? Você sozinho? Mesmo se você morreu e reviveu, isso não é demais? Shambhala olhou para ele com olhos perplexos. Observe enquanto uso minhas habilidades para derrotar os demônios. Ark riu e levantou um dedo. Convocar demônio Curió. Mestre, você está vivo? Curió perguntou quando apareceu na frente de Ark. Ark agarrou o pescoço de Curió com firmeza e gritou. Vamos começar. Habilidade de vampiro. Use volumes confiados. Volumes confiados. Isso mesmo. Este foi o movimento especial que Ark preparou antes de escapar do labirinto. Eu tenho que lutar contra o Homem Vermelho para evitar a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas. Não há garantia de que posso vencer o Homem Vermelho com meu poder agora. Então eu deveria considerar um ataque especial de derrubada. A habilidade Intrusted Volume surgiu na cabeça de Ark. Foi uma técnica que deu muitos efeitos bizarros impossíveis de serem encontrados em outro lugar. Apesar disso, havia 2 razões pelas quais Ark não utilizou o poder dos Intrusted Volumes de maneira adequada. Consumiu 500 pontos de vida e não havia garantia de que ele conseguiria o efeito desejado. Na verdade, o fundador desta técnica não morreu porque usou Intrusted Volumes no momento decisivo, mas se eu usar o momento certo, os volumes confiados poderão mostrar um efeito enorme. Então Ark estudou maneiras de desencadear os efeitos dos volumes confiados. Como os volumes confiados foram influenciados por propriedades, alinhamento e ambiente, a probabilidade foi de apenas 60-70%. Ark estava a meio caminho de desistir quando acidentalmente encontrou uma maneira surpreendente de resolver os problemas com Intrusted Volumes. Foi a habilidade do Curió de absorver habilidades. Isso mesmo. Curió poderia absorver uma habilidade quando usasse sugar sangue. Se Ark desencadeasse o efeito necessário de Intrusted Volumes, então Curió poderia absorver esse efeito usando o sugador de sangue. Foi por isso que Ark puxou Curió para um canto depois de derrotar Mazeltil. Era para preservar um efeito devastador dos volumes confiados. É por isso que Ark liberou a convocação de Curió enquanto estava à beira da morte. Se Curió morresse, a habilidade que ele registrou desapareceria. Agora era a hora de ver os resultados desse esforço. Quando Curió usou a habilidade, uma janela de informações apareceu na frente de Ark. Curió é capaz de usar volumes confiáveis que são salvos em um slot de habilidade. Asterisco resultados. Propriedades. Pernicioso alinhamento. Pessoa habilidosa. Ambiente. Espelho. O método de ataque escolhido é Mimic. O lançador pode imitar o último ataque que recebeu. No entanto, está apenas uma imitação da habilidade, então apenas 80% do seu poder será mostrado. A primeira habilidade armazenada de Curió. Volumes confiados. Mimic. Ark descobriu acidentalmente o efeito Mimic durante seus testes. O efeito Mimic foi bastante estranho e fascinante. Quando o Mimic foi usado, Ark poderia retornar o último ataque que recebeu com 80% da potência. E o último ataque de Lúcifer antes de morrer. O Apocalipse de habilidade divina de Lúcifer foi acionado com Mimic. Apocalipse é o último feitiço de destruição que Lúcifer usou. A habilidade foi usada 5 minutos depois. Uma nova declaração de território será usada e todos os demônios dentro da área serão destruídos. Por se tratar apenas de uma imitação, a declaração de território desaparecerá após ser utilizada. Ele consumirá 50% da saúde e o poder será reduzido para 80%. Então causará apenas 80 mil de dano. Isso mesmo. Foi o apocalipse mágico de destruição final de Lúcifer. Quando o Mimic foi usado, o corpo de Ark foi envolto em uma aura negra e o apocalipse foi invocado. Mesmo que o poder fosse apenas 80% do original, todos os inimigos num raio de 2 km receberiam de 72 mil a 80 mil de dano. Nunca imaginei que pudesse imitar uma habilidade como essa. Ark sorriu quando a habilidade foi acionada. Salvar os volumes confiados, imitação, acabou sendo um jackpot. Portanto, a razão pela qual Ark fez o esquadrão de ataque correr foi para reduzir o dano causado a eles enquanto a habilidade estava sendo invocada. Foi um ataque que causaria de 72 mil a 80 mil de dano de uma só vez. Quando a habilidade fosse usada, todos os demônios teriam uma morte instantânea como o esquadrão de ataque anterior. Então não havia razão para lutar. Inacreditável. Como você? Lúcifer exclamou ao ver Ark usar a habilidade. Por quê? Você tem direitos autorais sobre essa habilidade? Você, mate ele. Milhares de demônios correram em direção a Ark ao comando de Lúcifer. Justiceman e os membros da reabilitação ficaram na frente dele e gritaram. Parem esses caras. Proteja Ark por todos os meios possíveis. Se Ark recebesse um acerto crítico, a habilidade seria cancelada. Enquanto Ark usava sprint para fugir, Justiceman e o esquadrão de ataque bloquearam os demônios. Mas Lúcifer bloqueou o caminho de Ark depois de um longo jogo de pega-pega. No momento em que ele estava prestes a derrubar o punho, Ark sorriu e murmurou. Tarde demais. Cucucucu, cucucucu, cucucucu. Ao mesmo tempo, houve um rugido ensurdecedor e o céu escuro se partiu. Os 3 demônios, raiva, medo e desespero, estavam descendo. Cuô, seus idiotas. Não fui eu. Volte. Lúcifer levantou a cabeça e gritou com os 3 demônios. No entanto, os 3 demônios não estavam mais ouvindo Lúcifer. Eles ignoraram Lúcifer e seus olhos brilharam.
Mais uma vez, milhares de raios vermelhos dispararam em diferentes direções. Os raios também ignoraram o escudo de Vigenberg e o perfuraram. Mas seus alvos não eram os membros da expedição, mas sim os demônios e Lúcifer. Covaa! Os demônios ficaram pálidos de medo e correram por todo lado. Mas já era impossível escapar do feitiço de destruição final. Can. Milhares de raios vermelhos caíram verticalmente do céu. Os demônios viraram carvão e caíram no chão. Seu nível subiu. Depois que os demônios foram mortos com um golpe, as janelas de mensagens flutuaram na frente deles. Mas a experiência foi compartilhada entre os membros do esquadrão de ataque. No entanto, nem todos receberam a mesma quantidade de experiência. Aquele que desferisse o maior golpe no inimigo receberia mais experiência. Além disso, Ark também era o comandante. Ele recebia bônus de experiência e fama toda vez que matava um inimigo. Portanto, Ark saltou 7 níveis para 504. Mas quando Ark ultrapassou o nível 500, ocorreu uma mudança inimaginável em seu corpo. Seus braços começaram a formigar e a última tatuagem foi aberta. Então uma janela de informações brilhou na frente dele. Um selo de alma eterna foi lançado e você adquiriu uma nova habilidade específica da profissão. Resposta demoníaca. Alma eterna estágio 9, passivo. Resposta demoníaca. É um estágio necessário para aprender se quiserem alcançar a iluminação necessária para a alma eterna. Ao lutar contra um monstro com o atributo demoníaco, você causará 50% de dano adicional aos demônios e ganhará mais 60% de resistência ao atributo demoníaco. Além disso, você será capaz de detectar poderes demoníacos ocultos nos corpos dos monstros. Ao sentir um atributo demoníaco, você causará mais 50% de dano contra monstros demoníacos e ganhará mais 60% de resistência ao atributo demoníaco. Hero Fusion. Eternal Soul estágio 10, ativo. O Lorde das Trevas retornou ao inferno após ser derrotado pelos 7 heróis, mas o herói Maban sabia que retornaria ao mundo depois de centenas de anos. Ao contrário dos outros heróis, o herói Maban permaneceu em Oberon e dedicou sua vida a encontrar uma maneira de derrotar as forças das trevas. Depois de muitos anos de meditação, ele percebeu que se o poder dos heróis com atributos diferentes fosse reunido em uma pessoa, as forças das trevas poderiam ser derrotadas. Depois de muita pesquisa, Hero Maban criou o Hero Fusion. Hero Fusion é uma técnica que reúne o poder da declaração diária em um só corpo. Você pode até absorver o poder da declaração diária dos descendentes dos heróis. A absorção da declaração diária em seu corpo lhe dará habilidades sobre-humanas. Mas Hero Fusion é impossível para alguém que não aumentou suas habilidades o suficiente para resistir. Portanto, só pode ser aprendido quando o nível 500 for atingido. As declarações diárias dos descendentes dos heróis são absorvidas. A última alma eterna. Os olhos de Ark brilharam quando ele verificou a janela de informações. Finalmente todos os selos da alma eterna foram liberados. No entanto, Ark não mudou para sua terceira profissão, apesar de todos os selos terem sido liberados. Ficou claro que Eternal Soul era sua profissão de terceiro estágio, mas algumas condições ainda devem estar faltando. De qualquer forma, agora tenho 50% de dano adicional contra demônios. Se Shining Darkness for adicionado, isso será 70%. Só isso já vale a pena que a alma eterna seja aberta. Agora todos os demônios desapareceram, então só sobrou o Lorde das Trevas Lúcifer. Os olhos de Ark brilharam quando ele olhou para Lúcifer. Lúcifer não conseguiu evitar o apocalipse. Além disso, o apocalipse ignorou todas as defesas e escudos. Portanto, a armadura escura de Lúcifer não conseguiu deter as chamas do apocalipse. Quaar! É esses caras. Lúcifer, que tentou atacar Ark, foi envolto em chamas e recuou com um grito. Ele perdeu 10% de sua saúde ao mesmo tempo. A boca de Ark se abriu. Apocalipse causou 72.000 a 80.000 de dano, mas perdeu apenas 10%? Isso não significa que ele tem uma saúde mínima de 720.000 a 800.000? Diminuiu 60%. Então ele ainda tem cerca de 320.000 sobrando. Embora Ark não esperasse que Lúcifer morresse, ele pelo menos esperava que ele estivesse em estado crítico. Mas apesar de ter sido atingido por medo, raiva e desespero, sua saúde diminuiu apenas 10% e ele ainda tem 320.000 restantes. 320.000 de saúde? O número foi suficiente para fazer alguém perder o ânimo. Mesmo que todos os demônios sejam mortos, as probabilidades não estão a nosso favor com apenas 1.200 membros do esquadrão de ataque. O esquadrão de ataque atacou usando os barcos voadores por 1 hora e sua saúde só diminuiu em 2%. Se ele quisesse reduzir a saúde de Lúcifer em 40%, não demoraria de 30 a 40 horas. Não importa quão alto estivesse o moral, isso era fisicamente impossível. É claro que a situação poderia mudar se as aeronaves e a frota blindada emprestassem seu poder. Mas o apocalipse que usei apenas matou os demônios ao redor de Vigenberg. Varian ainda estava infestado de milhares de demônios. É claro que a moral das forças da expedição aumentou graças ao hino sagrado, então eles estavam subjugando os demônios. Mas era impossível exterminar os demônios e penetrar no escudo de defesa em pouco tempo. Droga, como posso matar esse Lorde das Trevas? Depois de confirmar a saúde de Lúcifer, Ark sentiu seu moral diminuir gradualmente. Naquele momento, Ark olhou para Lúcifer e viu uma cena estranha. Quando Lúcifer foi engolfado pelas chamas, sua armadura escura o protegeu um pouco, mas logo derreteu como escamas. Quando isso aconteceu, a verdadeira pele de Lúcifer repleta de vermes foi revelada. Embora os membros do esquadrão de ataque gritassem com a aparência nojenta, Ark era diferente. Ark mostrou interesse ao olhar para o corpo feio. O que? Isso é? Ark olhou para a parte do peito que foi revelada quando a armadura escura derreteu. Ele havia descoberto algo. Talvez. Eu realmente vi com certeza? Espere. Lúcifer também só apareceu mais tarde. Por que não pensei nisso? É estranho que ele não tenha sido visto desde que Lúcifer foi restaurado. Então ele estava lá o tempo todo? Nesse caso, Ark teve a ideia e olhou para a mensagem de aviso piscando no canto superior direito. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas, 48 minutos.
Não há dúvidas. Isso explica tudo. Então, Ark organizou seus pensamentos antes de abrir os olhos. Ele correu em direção a Lúcifer e gritou: Chanfala Pão, venha comigo. Lariete, Vormer, Redian e Timose, por favor, apoiem-nos. Dishes-men a Justi, concentre todas as tropas na frente. O que? Reunindo todas as tropas em um só lugar. Eles eram uma chance de serem eliminados pelos ataques de grande área de Lúcifer. Mas Ark apenas balançou a cabeça e gritou: Não tenho tempo para explicar em detalhes. Esta é a nossa chance enquanto ele ainda está confuso com as chamas. Entendido. Todas as tropas se reúnem na frente de Lúcifer. O esquadrão de ataque gritou e se reuniu na frente de Lúcifer. Enquanto isso, Ark, que se juntou aos descendentes dos outros heróis, chegou primeiro na frente de Lúcifer e gritou: Curió, volumes confiados, excelente sorte, fogo. Oi! Uma máquina de venda automática apareceu na frente de Curió e a habilidade foi exercitada. Curió usou o poder dos volumes confiados. Asterisco resultados. Propriedades, boa sorte e alinhamento. Aristocrata o ambiente. Salão do rei. O efeito selecionado é excelente sorte. Todos os aliados em um raio de 100 metros terão sua sorte aumentada em 200% por 10 minutos. Quando a sorte aumenta, a probabilidade de um acerto crítico ou de um ataque especial aumentará. A segunda habilidade de Vampiro Salva de Curió, Intrusted Volumes, Excelenlac, foi usada. O efeito aumentou a sorte de todos os aliados próximos em 200%. Pode não parecer muito, mas surpreendentemente teve um bom efeito uma vez usado. A sorte geralmente era uma estatística que os usuários não aumentavam. No entanto, a estatística teve uma grande influência, pois aumentou as chances de um acerto crítico. É claro que aumentar a sorte não teve nenhum efeito óbvio, então a maioria dos jogadores preferiria aumentar a inteligência da agilidade. No entanto, o buff mais forte de inteligência ou agilidade só aumentou a sorte em 50%, enquanto os volumes confiados, excelente sorte, a aumentaram em 200%. Isso foi suficiente para aumentar muito as chances de acertos críticos dos membros do esquadrão de ataque. Mas essa não foi a única razão pela qual Ark usou excelente sorte. Todas as tropas atacam o peito de Lúcifer em harmonia. Golpe sombrio. Ark e os 1.200 soldados que ele comandou dispararam suas habilidades contra o peito de Lúcifer. Houve enormes clarões, chamas e explosões enquanto a armadura escura no peito de Lúcifer desaparecia gradualmente. O dano do ataque foi esmagador na taxa de recuperação da armadura negra. É possível tirar sua armadura assim. Antes era mais difícil concentrar os ataques no peito de Lúcifer enquanto evitava danos usando os barcos voadores. Então Ark olhou para os descendentes dos heróis e gritou: Shambhala, Brad, Redian, Lariete, Timose e Vormer não atacam aleatoriamente e disparam a habilidade no tempo exato. 1, 2, 3. Lâmina negra. Tempestade terrestre. Espada torpedo. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quando os descendentes dos heróis usaram o tempo preciso para usar suas habilidades, houve um enorme som de toque. E depois desses ataques terem sucesso muitas vezes, de repente, houve um relâmpago violento e uma janela de informações apareceu. Uma nova cooperação de grupo foi registrada. Cooperação. Quando sua habilidade específica da profissão se alinha em 70% com a de seus aliados, há uma oportunidade de aprender um ataque cooperativo. Atualmente, a cooperação de Ark Nin, Lariete Nin, Shambhala Nin, Brad Nin, Redian Nin, Timose Nin e Vormer Nin atingiu 73%. Além disso, as competências específicas da profissão cumpriram os critérios e foi registrada uma nova cooperação de grupo. Porém, as chances de ativar a habilidade cooperativa são de 5% e se pelo menos 1 das 7 pessoas falhar dentro do prazo será cancelado. Asterisco cooperação de grupo atualmente disponível. Ragnaro. Lâmina negra, propriedades. Escuridão, igual espada torpedo, propriedades. Relâmpago, igual Gran Cruz, propriedades igual sagrado, igual tempestade terrestre. Propriedades. Besta, igual vulcão do inferno, propriedades. Fogo, igual flecha penetrante do diabo, propriedade. Exorcismo, igual equipamento de arremesso. Propriedades. Máquina. Sucesso de cooperação. Uma chance de desencadear mais 1000% de dano adicional para cada habilidade. Sim, foi um sucesso. Ark chorou de alegria ao ver a janela de informações. Isso mesmo. Foi por isso que Ark usou Intrusted Volumes, excelente sorte. Mesmo que a cooperação deles fosse superior a 70%, havia apenas 5% de chance de acionar o movimento especial. Não era possível usá-lo em batalha, a menos que tivessem muita sorte e timing. Mas tudo dependia da sorte. Se toda a sua sorte aumentasse em 200%, então seria possível usar a habilidade cooperativa. Lâmina negra. Ark usou sua espada para atacar a armadura negra. Então o ataque de Ark desapareceu e uma enorme espada apareceu no céu. Shambhala e Lariete já haviam cooperado com ele uma vez, então conectaram habilmente seus ataques e faíscas apareceram ao redor da espada e formaram uma cruz. Ai ai, a tempestade terrestre. Destrua o inimigo vulcão do inferno. Atirador mataninão. Flecha penetrante do diabo. Pegue isso, chave inglesa. Os demais provaram que eram descendentes de heróis e também conectaram suas habilidades. Quando 6 pessoas uniram suas habilidades, uma enorme espada cruzada cercada por uma tempestade de fogo pairava no ar. Finalmente Vormer lançou uma chave inglesa e um enorme soldado mecânico apareceu, agarrando a espada e enfiando-a no peito de Lúcifer. Quá, 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 quá. A espada cruzada foi cravada no peito de Lúcifer e um rugido ensurdecedor ocorreu. Cada habilidade deu um dano extra de x 1.000%. O peito de Lúcifer recebeu enormes danos e sua saúde diminuiu em 1%. 1%. Ao considerar os efeitos visuais, o resultado foi amargo. Isso foi equivalente à combinação dos ataques desesperados do esquadrão de ataque no início. No entanto, Ark não usou a habilidade de cooperação para danificar Lúcifer. O peito daquele cara se abriu. A armadura escura naquele local havia desaparecido e Ark olhou para seu peito. Os vermes ao redor do peito de Lúcifer. O Homem Vermelho estava surpreendentemente localizado
inutilizado em uma cápsula transparente alojada no peito. Isso mesmo. Ark notou o Homem Vermelho depois que as chamas do Apocalipse derreteram a armadura escura. Na verdade, a presença de Lúcifer era tão forte que Ark se esqueceu do Homem Vermelho. Então ele viu o Homem Vermelho alojado no peito de Lúcifer e uma pergunta surgiu em sua cabeça. O Homem Vermelho não está alojado lá sem motivo. Se for esse o caso, então por quê? Ele relembrou o passado e recebeu uma pista para responder a essa pergunta. Quando Ark viu Lúcifer pela primeira vez, a mensagem de aviso afirmava que ainda faltavam aproximadamente 2 horas para que Lúcifer fosse ressuscitado. Apesar disso, Lúcifer apareceu na frente dos membros do esquadrão de ataque. Como na Terra? Essa era a pergunta que estava em sua mente enquanto lutava contra Lúcifer. Mas ele imediatamente encontrou uma resposta depois de ver o Homem Vermelho no peito de Lúcifer. E se a cerimônia de ressurreição de Lúcifer ainda estiver em andamento? Então a razão pela qual Lúcifer está se movendo. Talvez o Homem Vermelho esteja movendo o corpo de Lúcifer enquanto a cerimônia de ressurreição está progredindo? Essa foi a hipótese que Ark surgiu. Claro, isso ainda era apenas um palpite de Ark. Mas era fato que o Homem Vermelho estava alojado no peito de Lúcifer. Então ele deve estar lá para algum propósito importante. E esse propósito não seria bom para Ark. Se eu abrir o baú, tudo ficará claro. Assim Ark concentrou os ataques no peito de Lúcifer. O escudo desapareceu e o Homem Vermelho ficou exposto. Só restava uma coisa a fazer. Invoque demônio, alma ardente, transforme-se em Pendragon. Curarara, curarara. Naquela época, o espaço se distorceu e Burning Soul apareceu antes de se transformar em um dragão em chamas. Ark subiu no Burning Soul e voou em direção ao peito de Lúcifer. A armadura escura desapareceu, mas Lúcifer balançou ambos os braços quando Ark se aproximou. Ark apenas fez Burning Soul subir verticalmente e exclamou: Salte, lâmina negra, Adol. Foi o ataque em cadeia de Jump e Darkblade. Ark voou como uma flecha e enfiou sua espada no peito de Lúcifer. A espada de Ark cavou a carne emaranhada na cápsula do Homem Vermelho. Ark agarrou a cápsula enquanto rasgava a carne que a rodeava. Mas o adversário era Lúcifer. A pele era forte como borracha e ele não conseguia cortá-la direito. Ugh, caramba, Ark, o escudo dele está se fechando. Espada pesada. Então ele ouviu o grito de Shambhala. Ele se virou e viu que a armadura escura estava se recuperando. Ark estava agarrado ao peito. Então os membros do esquadrão de ataque estavam com muito medo de atacar. Se ele estivesse preso na armadura escura enquanto estivesse indefeso, ele seria destruído em poucos segundos. Mas não há outro jeito. Lúcifer já havia escapado de sua confusão. Ele também sabia que Ark estava mirando no baú para não ter essa chance novamente. E se Ark estava lutando contra um Lúcifer incompleto? Era difícil de acreditar, mas Lúcifer não estava completo. Ele só ficará completo quando a cerimônia de ressurreição terminar. Em outras palavras, Lúcifer ficará muito mais forte após 40 minutos. Ark usou sua espada ainda mais freneticamente. Agora é atacar ou morrer. No entanto, Ark logo foi coberto pela armadura escura. Gritos surgiram de todos os lugares enquanto Ark estava coberto com a armadura escura. Ah, Arknin! Ark, opa! Líder Nin! Isso, ataque! Concentre todo o seu poder de fogo antes que o escudo engrosse. Justiceman olhou estupefato antes de gritar. Os membros do esquadrão de ataque estavam tentando atacar desesperadamente quando o peito de Lúcifer tremeu de repente. Um caroço se formou e a voz de Ark pôde ser ouvida. Escuridão brilhante. Quá, 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 quá. Ele havia selado os demônios em sua espada enquanto lutava. Quão forte seria a Shining Darkness quando carregada com 60 demônios? Ao mesmo tempo, a armadura escura explodiu e a cápsula saiu. Eka, Ark, que recebeu danos consideráveis enquanto estava preso na armadura escura, também caiu. Ao mesmo tempo, a cápsula caiu ao lado do pé de Lúcifer e se espatifou. O Homem Vermelho cambaleou para fora dos destroços da cápsula. Ele olhou para Ark com olhos vermelhos profundos e proclamou com raiva. Ark. Volume 24, capítulo 8, Projeto. Lúcifer. Quaar. Assim que a cápsula desapareceu, Lúcifer puxou sua cabeça e enlouqueceu. Ele gritou e balançou os braços como uma pessoa louca. Hulk. S. Dispersão. Os membros do esquadrão de ataque reunidos em frente a Lúcifer se espalharam como galinhas. Mas Lúcifer nem sequer olhou para eles. Lúcifer apenas bateu a cabeça no chão. Então ele parou de repente e todo o seu corpo derreteu até ficar com uma textura gelatinosa. M derretido? Então ele está morto? O que? Está acabado? Nós ganhamos? O esquadrão de ataque murmurou enquanto avançavam para Lúcifer, que havia se transformado em um enorme lodo. Ark rapidamente confirmou a mensagem de aviso e balançou a cabeça. Não, ainda não acabou. Em algum lugar na escuridão do mundo, a cerimônia de ressurreição do Lorde das Trevas começou. Tempo restante até a ressurreição do Lorde das Trevas. 37 minutos. Ark gritou e o lodo preto começou a se mexer. Então dezenas de tentáculos começaram a explodir por todo lado. Cuquaquaquaquá, cuquaquaquaquá. O quê? Ah, me ajude, vai. Dezenas de soldados que assistiam com surpresa foram agarrados pelos tentáculos e absorvidos por Lúcifer. Restaram apenas ossos dos soldados absorvidos por Lúcifer. Oh meu Deus, Lúcifer ainda pode atacar mesmo enquanto a cerimônia de ressurreição está em andamento? Ark mais uma vez percebeu o poder de Lúcifer. Na verdade, Ark pensou que Lúcifer seria como uma boneca sem bateria depois que o Homem Vermelho se fosse. No entanto, Lúcifer ainda era uma ameaça sem o Homem Vermelho. Quaquaquacã, quaquaquacã. Lúcifer balançou suas centenas de tentáculos descontroladamente e a poeira cobriu a área. O esquadrão de ataque só conseguia ver 10 metros à frente deles graças à poeira, então ficaram ainda mais confusos. E a ressurreição não parou. No final, eles precisavam destruir Lúcifer em 37 minutos. Mas o movimento daquele cara é claramente diferente. Anteriormente ele estava se movendo conscientemente, mas agora ele está apenas atacando descontroladamente. Mas, nossa, aquele monstro bastardo. Espada torrencial.
Por que você não desaparece? Tempestade terrestre. Quaquaquacã, quaquaquacã. Então Shambhala e Brad danificaram os tentáculos próximos a eles. Houve uma explosão e vários tentáculos caíram debilmente no chão. Ao mesmo tempo, a saúde de Lúcifer foi rapidamente reduzida em 0,5%. Aquele cara degenerou enquanto realizava a cerimônia de ressurreição, então sua defesa caiu e seu escudo desapareceu. Se Lúcifer estiver neste estado, o esquadrão de ataque poderá matá-lo dentro do prazo. Se Lúcifer estivesse em tal estado quando o esquadrão de ataque escapou do labirinto de ideias, então tudo já teria terminado. O truque do Homem Vermelho custou-lhes bastante tempo. No entanto, agora o truque do Homem Vermelho foi revelado. O tempo restante foi de 37 minutos. Não demorou muito, mas todos os demônios foram exterminados e os 1.200 membros do esquadrão de ataque reviveram. Dushman Ajushi e Ungnins de reabilitação, acalmem-se. Lúcifer era forte antes, mas agora ele é apenas uma ameba. Se você observar o padrão de ataque, será fácil evitá-lo. Além disso, não há escudo e a defesa segue o padrão de um chefe geral. Se você lidar com isso com calma, então ele não será um adversário difícil. Eu também percebi. Dushman assentiu. Os membros da reabilitação leram os padrões de ataque de Lúcifer e gritaram. Todos se dividiram em unidades compostas por 50 pessoas. Arqueiros e mágicos atacarão o corpo principal enquanto os guerreiros os protegerão dos tentáculos. Entregaremos a posição das tropas em tempo real. O esquadrão de ataque experimentou muitas batalhas e lutou juntos. Depois de ouvir as ordens do Dushman e dos membros da reabilitação, eles imediatamente fizeram suas formações. Depois que cada um deles assumiu uma posição, lidar com os tentáculos não foi tão difícil. É isso. Se nós o empurrarmos assim, clarão. Ark estava apenas suspirando de alívio quando isso aconteceu. Uma luz vermelha brilhou na frente dele e ele sentiu um enorme impacto ao seu lado. Ark caiu no chão e seus membros não se moveram quando ele tentou se levantar. Você foi atingido por uma onda de chakra. Você recebeu um impacto direto da onda de chakra dentro do seu corpo. A defesa é ignorada e você recebeu 800 de dano. A onda de choque também arruinou o equilíbrio de mana dentro do seu corpo e você perdeu 1000 mana. Graças aos hematomas graves, sua velocidade de ataque e velocidade de movimento são reduzidas em 10% por 5 minutos. Seu corpo também está rígido e você não conseguirá se mover por 3 segundos. Onda de chakra. Ark se encolheu e ergueu os olhos. Um homem caminhou lentamente pela poeira causada por Lúcifer. Era um homem ruivo usando uma máscara branca. Os olhos de Ark tremeram ansiosamente ao vê-lo. O Homem Vermelho. Eu vou te matar. O Homem Vermelho murmurou com uma voz áspera. Droga, eu não fui muito descuidado por causa de Lúcifer. Ele ficou surpreso com seu esquecimento. O Homem Vermelho puxou 2 espadas da cintura e atacou. Foi uma grande velocidade que transcendeu a imaginação e o tornou quase invisível. Se ele pensasse sobre o que experimentou com o Homem Vermelho antes, certamente seria um golpe crítico. No entanto, Ark ficou paralisado pela onda de chakra anterior e não conseguia se mover. Ark preparado para o impacto. E assim que a espada do Homem Vermelho estava prestes a atingir o pescoço de Ark. Você não nos vê? Tempestade terrestre. Espada torrencial. Shambhala e Brad saltaram na poeira em direção ao Homem Vermelho. O Homem Vermelho dobrou o corpo como uma cobra e moveu-se para a esquerda e para a direita. Houve o som de algo quebrando e Brad e Shambhala voaram de volta enquanto jorravam sangue. Eka, o que é isso? Eu não o vi se mover. Aquele bastardo. O que você fez com meu animal de estimação? Redian apareceu tardiamente e franziu a testa enquanto levantava as 2 mãos. Ela fez um X com os 2 braços e gritou. Magia de fusão, quebra elemental. Fogo e gelo foram desenhados de um lado para o outro em um arco e atingiram o Homem Vermelho. Antes que o feitiço pudesse atingir, o Homem Vermelho desapareceu e apareceu inesperadamente na frente de Redian. Ao mesmo tempo, o punho do Homem Vermelho atingiu o estômago de Redian. Desapareça, mulher. Redian gritou quando voou 10 metros para trás e caiu no chão. Timose se escondeu na poeira e aproveitou a oportunidade para disparar dezenas de flechas. Não, ela tentou bombardeá-lo. Homem Vermelho, isso é vingança para Alan. Atirador Matanino. 4 Diabo. O Homem Vermelho girou rapidamente seu corpo, fazendo com que dezenas de raios vermelhos saíssem de seu manto. As dezenas de raios vermelhos perfuraram o corpo de Timose. Timose jorrou sangue de todo o corpo e caiu. Vai e... Quá, 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 quá. Naquele momento, Vormer em seu traje blindado avançou ferozmente e atirou às cegas. Mas em apenas um momento fumaça preta subiu do traje blindado e as partes dos ombros explodiram. O traje blindado não conseguia mais controlar sua velocidade e apenas girava descontroladamente. O Homem Vermelho já sabia que Vormer estava se aproximando enquanto atacava Timose. Não, ele não conseguia ver através da poeira, mas Lariete ainda gritou e desmaiou apesar de estar longe. Foi uma velocidade de reação que transcendeu a imaginação. Lixo como este. O Homem Vermelho murmurou com voz distorcida após lidar com os descendentes dos heróis. Meu erro. Eu considerei vocês chatos, então não prestei atenção. Eu deveria ter lidado com vocês imediatamente. Mas vou corrigir esse erro. Assim que eu lidar com vocês, a ressurreição de Lúcifer será completa sem problemas. Você acha que vamos deixar você? A paralisia de Ark foi finalmente liberada e ele se levantou. Ele respondeu corajosamente ao Homem Vermelho, mas na verdade estava suando. Droga, pensei que teríamos durado mais. Ark olhou para o pão e Shambhala caídos. Ark estava no nível 300 quando encontrou pela primeira vez o Homem Vermelho. Na época, Ark e Shambhala tentaram um ataque de pinça, mas ainda assim foram esmagados. No entanto, já se passou quase um ano desde então. Ark estava no nível 500 e ganhou equipamentos que nem podiam ser comparados com os de então. Portanto, ele tinha confiança de que poderia pelo menos lutar contra o Homem Vermelho. Assim que encontrou o Homem Vermelho novamente, ele percebeu quão grande era uma ilusão. Claro, Ark recebeu um golpe surpresa. Porém, Shambhala e Brad eram quase iguais a Ark e surpreenderam primeiro o Homem Vermelho. No entanto, eles não conseguiram nem atacar adequadamente antes de serem forçados a cair no chão. Depois disso, aconteceu o mesmo com Redian, Timose, Vormer e Lariete.
Ele levou apenas 3 a 4 segundos para lidar com eles. Foi uma força inacreditável, mas era compreensível que Park Bo-seung estivesse por trás do Homem Vermelho. Park Bo-seung é o principal criador do Novo Mundo. Naturalmente, Park Bo-seung testou muitas partes do jogo enquanto o criava. E se ele não apagasse um caractere, mas o deixasse? O Homem Vermelho. Ele é a primeira pessoa criada no Novo Mundo. Nesse caso, talvez o nível do Homem Vermelho já estivesse na casa das centenas quando o Novo Mundo foi comercializado. Obviamente ele saberia tudo sobre o Novo Mundo, ganharia diversas habilidades e também equipamentos. Mas sua força não é apenas seus níveis e habilidades. Ark descobriu há algum tempo que o Homem Vermelho era apenas um programa automático próximo a um NPC. Mas mesmo sendo um NPC, ele era diferente de um NPC comum. A maioria dos NPCs tinha apenas alguns gigabytes de dados, enquanto o Homem Vermelho tinha centenas ou milhares de gigabytes de dados. Portanto, a velocidade de cálculo do Homem Vermelho superava facilmente qualquer cérebro humano e ele poderia reagir a qualquer ataque. Era como se eles estivessem lutando contra um supercomputador. O personagem era invencível. Foi natural. Park Bo-seung pretendia tornar sua criação invencível. As estatísticas, equipamentos e habilidades do Homem Vermelho superam todos os nossos em todos os sentidos. Como podemos derrotar tal monstro? Os pensamentos de Ark giravam freneticamente em sua cabeça. Vou me livrar de todos vocês de uma vez. Proclamação de Shiva. O Homem Vermelho gritou e deu um soco no chão. Quá, 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 quá. Uma enorme estátua de pedra ergueu-se do chão. Foi um dos 3 deuses hindus. Era uma estátua de pedra semelhante a Shiva com 4 braços, 3 olhos e uma cobra enrolada no pescoço. Os 4 braços feitos de pedra moveram-se estranhamente e o espaço circundante ficou preenchido com uma luz vermelha. O rosto de Ark escureceu instantaneamente com a visão. Ark já havia experimentado o poder disso uma vez antes. A proclamação de Shiva foi uma declaração fraudulenta de novo território onde as habilidades do Homem Vermelho, sua velocidade de movimento e defesa aumentaram em 50% quando dentro da área de 300 metros. Ark lembrou-se do Homem Vermelho usando a habilidade divina Relâmpago de Indra para acabar com todos eles em seu Tandal. O Homem Invencível ficou ainda mais forte. Eu cometi um erro. Não posso nem usar a declaração de área agora que ele usou a declaração de novo território. Ark olhou para o Homem Vermelho com uma expressão desesperada. No momento, a habilidade que ele ganhou quando o último selo da alma eterna foi liberado surgiu em sua cabeça. Foi Hero Fusion que absorveu todas as declarações de área em seu corpo. Mesmo que pudesse usar a Glória da Noite, ele não seria capaz de lidar com o Homem Vermelho que usou a proclamação divina. No entanto, Hero Fusion significou que ele foi capaz de absorver as declarações de área dos descendentes dos outros heróis. Já usamos a declaração diária, mas morremos e revivemos, então o tempo de resfriamento foi reiniciado. Então é possível fazer com que todos os descendentes dos heróis proclamem suas declarações diária. Posso vencer o Homem Vermelho. Morrer. Enquanto Ark pensava, o Homem Vermelho correu enquanto empunhava sua espada. A espada do Homem Vermelho ultrapassou a barreira do som. Ark rolou no chão e gritou. Alma Eterna, fusão de herói. Declaração diária, Glória da Noite. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. Glória da Noite foi usada. Devido ao efeito do Hero Fusion da Eternal Soul, a Glória da Noite foi absorvida pelo seu corpo. Seu ataque e defesa aumentaram em 50% e a resistência mágica aumentou em 20%. Ark se levantou ao mesmo tempo e gritou. Agora, Shambhala, Brad, Redian, Lariete, Vormer e Timose, usem suas declarações de área. O que? Mas o Homem Vermelho já proclamou a declaração do novo território. Não há tempo para explicar. Eu tenho um jeito de cuidar disso. Preciso que você use suas declarações de área. Eu não sei. Não é possível nem me mover nesse estado. Declaração diária, campo de energia infinito. Vormer exclamou de dentro do traje blindado quebrado. Em vez da declaração diária ser usada, uma pequena bola pareceu se formar no ar na frente de Vormer, e voou em direção a Ark, onde foi absorvido por seu corpo. Ao mesmo tempo, o Homem Vermelho saltou pelo espaço e brandiu sua espada. Pouco antes de a espada do Homem Vermelho tocá-lo, a declaração diária de Vormer foi absorvida e Ark foi coberto com uma armadura dourada brilhante. Foi o efeito adicional da declaração diária de Vormer, campo de energia infinito. Kiek. A espada do Homem Vermelho arranhou o ferro dourado e brilhou. O Homem Vermelho franziu a testa e recuou um passo por causa da situação inesperada. O resto dos descendentes dos heróis perceberam a situação e ativaram a declaração diária. Declaração diária, Rio de Sangue. Declaração diária, Terra da Besta. Declaração diária, Terra de Purificação. Declaração diária, Exorcista. Declaração diária, Terra do Fogo e do Gelo. As 5 declarações diárias se transformaram em pequenas bolas e dispararam em direção a Ark. Um vórtice giratório feroz apareceu ao redor de Ark quando as bolas foram absorvidas em seu corpo. Houve uma enorme onda de choque e os descendentes dos heróis explodiram em confusão. O que aconteceu com ele? A poeira diminuiu gradualmente e a forma de Ark pôde ser vista. Mas ele não era mais o Ark anterior. As declarações de área dos 7 heróis se fundiram no corpo de Ark. Esta é a técnica final do Hero Maban, Hero Fusion. Ark murmurou enquanto seu corpo estava envolto em luz. Ark mudou depois de absorver as declarações de área. Ele sempre usava armadura de couro, mas foi a primeira vez que viu seus braços e pernas tão musculosos. E 2 escudos de cristal transparente giravam em torno de seu corpo, que tinham um brilho dourado. Mas o mais surpreendente não foi a mudança em sua aparência, mas o tremendo poder que ele podia sentir. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. Hero Fusion absorveu a declaração de área de todos os heróis em seu corpo. Asterisco poder de ataque e defesa aumentado em 300%. Asterisco a resistência ao frio aumentou em 200%. Asterisco velocidade de movimento, taxa de reação e velocidade de ataque aumentadas em 200%. Asterisco a quantidade de mana necessária para usar as habilidades diminuiu pela metade. Asterisco a resistência a magia e maldições aumentou em 100%.
Asterisco, os escudos de cristal têm 30% de chance de refletir ataques inimigos. Asterisco, a armadura de ferro aumenta a defesa em 100%. Oh meu Deus, isso é realmente o efeito de uma habilidade normal? Ark ficou boquiaberto ao ver a janela de informações. Enquanto Ark estava boquiaberto, o Homem Vermelho cruzou o espaço novamente. Mesmo que todo lixo seja recolhido, ainda é lixo. Os escudos de cristal giratórios pararam o ataque do Homem Vermelho. Ao mesmo tempo, a espada que roçou a superfície do escudo de cristal ricocheteou e atingiu o ombro do Homem Vermelho. Eca, e isso é. O Homem Vermelho recuou e olhou confuso para sua espada. Então Ark olhou para o Homem Vermelho e riu. Uma coleção de lixo ainda é lixo? É realmente assim? Ark reuniu força no tornozelo e chutou levemente o chão. O corpo de Ark desapareceu e ele apareceu bem na frente do nariz do Homem Vermelho. Ele não usou nenhuma habilidade especial. O aumento de 200% na velocidade de movimento fez parecer que ele havia saltado pelo espaço. Agora é hora do seu castigo. Kiin. Ark riu quando apareceu sob o nariz do Homem Vermelho e brandiu a espada. A espada de Ark também rompeu a barreira do som. É esse bastardo. O Homem Vermelho retirou-se rapidamente. Ark perseguiu o Homem Vermelho com os olhos. Isso ocorreu porque a velocidade relativa foi aplicada ao novo mundo. Se sua velocidade de movimento fosse mais rápida que a taxa de reação do oponente, mesmo que fosse apenas um pouquinho, a velocidade relativa seria aplicada através de um sistema complexo para impedir o movimento do oponente. Esse foi o segredo do movimento espacial que o Homem Vermelho usou. Mas agora a taxa de reação de Ark aumentou 200%. Isso é tudo? Quá, 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 quá. Ark captou o movimento do Homem Vermelho e lançou ataques complicados e rápidos. Isso é realmente Ark lutando ali? Paul murmurou com uma expressão tola. Francamente, Ark não sentiu que sua velocidade tivesse aumentado 200%. Parecia que ele estava se movendo mais rápido que o normal. No entanto, Shambhala e Brad caíram na armadilha da velocidade relativa do sistema e não conseguiram ver os movimentos complicados de Ark enquanto perseguia o Homem Vermelho. Pareciam flashes de luz e poeira voando em espaços vazios. Assim, eles não conseguiam entender como a batalha estava progredindo. Eles não podiam nem se intrometer. Após 10 minutos da intensa, mas chata batalha invisível. Quá, 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 cã. Quá, 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 cã. Houve um tremor violento. Ao mesmo tempo, a poeira se espalhou enquanto Ark e o Homem Vermelho apareciam. Havia uma distância de 10 metros entre eles enquanto suas aparências eram quase iguais. Várias placas de armadura de metal de Ark foram retiradas enquanto o Homem Vermelho segurava seu lado. O Homem Vermelho rangeu os dentes e murmurou. Ugh, você ousa ir contra o Criador. Ark bufou e disse. Não fale bobagem. Você é um programa automático. Você não sabe que isso é ilegal? Sua vida em si é ilegal. O que é automóvel? O que é um programa automático? O Homem Vermelho parecia perplexo. E? O que há com essa reação? Esse cara não sabe que é um programa automotivo? Você? Ark olhou para ele com uma expressão absurda e tentou falar enquanto o Homem Vermelho balançava a cabeça violentamente e gritava. Cale-se. Eu sou o Criador. É minha escolha destruir o mundo ou não. Você é um software ilegal, então não deveria poder pressionar a tecla Deu. Cale-se. Habilidade divina Relâmpago de Indra. Pajijik, 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 Flash. Neste momento, 4 discos redondos apareceram ao redor do Homem Vermelho e lançaram faíscas. Faíscas surgiram dos discos gravados com Indra. As faíscas formaram um enorme raio e seguiram em direção a Ark. Assim como nos mitos, Indra exterminou todos os seus inimigos com um raio quando ficou com raiva. Ele foi envolvido por um enorme clarão quando o raio o atingiu. Ark, Shambhala e Brad gritaram simultaneamente. Quando ele foi atingido pela habilidade divina antes, ele ficou paralisado e sua saúde atingiu o limite. Se Ark não conseguisse evitar o relâmpago, ele seria transformado em cinzas. Os descendentes dos heróis imaginaram Ark como cinzas e gemeram. Seu repertório não mudou. Você não tem mais nada? Você aprendeu essa habilidade há muito tempo e parece que não aumentou em nada seu repertório. Vou mostrar meu novo repertório. Habilidade divina Descida do Fogo Draconiano. A voz de Ark foi ouvida e um pilar de chama surgiu entre as faíscas. Você usou a habilidade divina Descida do Fogo Draconiano. O efeito Immortal Fire Draconian será aplicado por 10 minutos. Asterisco 300 de dano de fogo adicionado a todos os ataques. Asterisco velocidade de ataque, velocidade de movimento e taxa de reação aumentarão em 50%. Asterisco todos os inimigos que atacarem receberão 10, 100 de dano de fogo. Asterisco a resistência ao fogo aumenta para 500% e a resistência ao fogo de todos os membros do grupo aumentará para 100%. Asterisco quando ativado, todos os inimigos dentro da área receberão 1000 de dano de fogo enquanto 50% da saúde do usuário será restaurada. Hook. Se como você bloqueou de Indra, seu mestre pode ter criado um novo mundo, mas você é apenas o corpo dele, seu idiota. Ark sorriu e penetrou no Homem Vermelho com sua espada. Quá, 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 quá. Enormes chamas explodiram do corpo de Ark e sugaram a saúde do Homem Vermelho. O fogo atingiu todos os lados e o Homem Vermelho acabou ajoelhado de lado. Então ele olhou para Ark com olhos incrédulos. Ele finalmente percebeu como Ark havia parado o relâmpago de Indra. Inacreditável. Ark estava parado em um lugar com muitas espadas cercando. Isso mesmo. Ark já havia experimentado o relâmpago de Indra antes e descobriu uma maneira de se defender contra ele. Estava colocando espadas por todo lado. Essas espadas agiram como um para-raios e absorveram os ataques do relâmpago de Indra. Você é um programa de computador, então pode ter habilidades de combate mais fortes que os usuários, mas não sabe como usar o jogo. Uma pessoa com sabedoria é realmente melhor do que alguém com conhecimento. Não é mesmo? Ark murmurou. A batalha entre Ark e o Homem Vermelho foi igual, então a aplicação da mecânica de jogo significou a diferença entre vitória ou derrota.
Ao mesmo tempo, Lucifer murchou como um balão após receber os golpes concentrados do Justice Man, dos membros da reabilitação e do esquadrão de ataque. Tanto o Homem Vermelho quanto Lucifer foram derrotados. Agora vamos terminar isso. Ark murmurou com uma expressão relaxada. O desespero cresceu nos olhos do Homem Vermelho depois de ver o que aconteceu com Lucifer. Então, de repente, algo borbulhou do corpo de Lucifer e encolheu. A visão disso fez os olhos do Homem Vermelho brilharem. De repente, ele se levantou e correu em direção a Lucifer. Ei, é esse bastardo. Arco alcançou e brandiu sua espada. Porém, o Redman se espremeu agilmente entre Lariete e Rosso. Enquanto isso, o esquadrão de ataque se abraçava de alegria enquanto um deles se preparava para enfiar sua espada no corpo de Lucifer. Seu desgraçado. Por que você não pode simplesmente desistir? Ark alcançou o Homem Vermelho novamente e atacou. Não, ele estava prestes a atacar. Quá! O Homem Vermelho gritou de repente e sua máscara branca explodiu. Ark recuou depois de ver o rosto do Homem Vermelho e gaguejou. O quê? O quê? A cara dele? 01001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 02. O mundo congelou no momento em que a máscara do Homem Vermelho explodiu. A explosão, a poeira e todas as pessoas em movimento congelaram de repente. A única coisa que se mexeu foram os números que formavam o rosto do Homem Vermelho. O quê? O quê? Por que meu corpo não consegue se mover? Ark usou toda a sua força para tentar mover seu corpo. Lucifer, que havia esvaziado como um balão, começou a subir gradualmente. Os milhares de tentáculos no chão também se prenderam nele. Então a saúde baixa de Lucifer começou a aumentar? Este é o servidor de volta? Servidor traseiro. Foi o fenômeno onde o sistema retornou ao estado anterior por causa de um erro. Foi um fenômeno que ocorreu na década de 2000, quando os jogos online ainda eram inseguros. Mas o fenômeno à sua frente não era um simples backserver. A única coisa que voltou à sua forma original foi Lucifer. Se isso continuasse, Lucifer voltaria ao estado original em que o encontraram. E foi uma longa batalha, então a resistência e as habilidades de Ark e do esquadrão de ataque já estavam esgotadas. E isso não é possível. O enrijecida Ark gritou silenciosamente. Eu encontrei. Um par de olhos brilhou na escuridão. A pessoa que olhava para o laptop era um homem de quase 30 anos. Nunca pensei que estaria em um lugar assim. Global Exos, seus caras superficiais. Eu finalmente encontrei. Se isso chegar às minhas mãos, ninguém poderá me impedir agora. Lucifer irá reviver e o novo mundo desaparecerá. O homem digitou no teclado do laptop a uma velocidade absurda. Então uma mensagem apareceu na tela. Deseja iniciar o código mestre projeto. Lucifer. Sim, não, agora desapareça. Seu grupo feio de dados. Os olhos frios do homem dançaram de alegria enquanto ele se preparava para apertar a tecla Y. De repente, ele ouviu gritos atrás dele. Parar. O homem estremeceu e virou a cabeça apressadamente. Ao mesmo tempo, 10 pessoas apareceram após escalar a encosta de uma montanha. Eles eram estrangeiros loiros do Sudeste Asiático usando um distintivo no peito. As iniciais GAS estavam gravadas no distintivo. GAS. Eles eram os agentes especiais de segurança da Global Exos. A confusão se espalhou pelo rosto do homem quando ele viu os distintivos. Se como você chegou aqui, Novo Mundo nos contou. Um homem de 30 e poucos anos de terno foi até a frente do SP e respondeu. Ele mostrou a tela de um MP Movie Player e continuou conversando. Tenho procurado por você nos últimos 2 anos, mas nunca pensei que você estaria em um lugar como este. Então vimos um vídeo que um usuário do Novo Mundo gravou há algum tempo. O vídeo do túmulo que Ark viu no Ideamase foi mostrado na tela do MP. O túmulo era aquele ao lado do qual o homem estava sentado. O homem de terno suspirou ao ver o parlamentar. Aqui é onde você estava, o túmulo de Yuna, Park Volseung-si. A Myung-woo. Isso mesmo. O homem de terno era Myung-woo da Global Exos. O homem que segurava o laptop era aquele que desapareceu há alguns anos, Park Volseung. Park Volseung olhou para Myung-woo e sorriu friamente. Você vasculhou os vídeos e finalmente me encontrou. Lembrei-me do momento em que vi o túmulo. Esta é a cidade natal de Yuna. Você desapareceu e levou o corpo de Yuna do hospital. Depois de assistir ao vídeo do Ideamase, percebi que você deve ter feito o túmulo dela antes do Novo Mundo ser comercializado. Você a ama mais do que sua vida, então pensei que você definitivamente não sairia do túmulo dela. Você realmente é engenhoso, assim como dizem os rumores. Park Volseung riu, mas foi uma risada vazia quando seus olhos ficaram afiados. No entanto, é tarde demais. A situação já acabou. Eu sei. Já adivinhei depois de ver a situação atual no Novo Mundo através do MP. A Myung-woo suspirou e acenou com a cabeça. Ele olhou para o túmulo de Yuna e murmurou. Na verdade, tudo o que sabemos é uma grande ilusão. A chave mestra é a chave do sistema principal do Novo Mundo e pensamos que era você quem a esconderia. Que bobagem você está dizendo? Que, sim, você pensou que nós escondemos isso, enquanto estávamos com medo de que você colocasse as mãos no código mestre e o escondesse em algum lugar. E você provavelmente tentou voltar ao servidor principal para obter o código mestre. Não é mesmo? Não é desse jeito? Não. A pessoa que escondeu o código mestre era outra pessoa. Alguém além da Global Exos escondeu o código mestre? Yuna sim. A Myung-woo respondeu com uma voz agridoce. Então o rosto de Park Volseung se contorceu de escárnio. Cale-se. Como você ousa envolver Yuna nisso? É verdade. Eu também descobri esse fato recentemente. Park Volseung olhou amargamente para o túmulo de Yuna enquanto a Myung-woo continuava. E finalmente descobri toda a verdade por trás deste evento. Toda a verdade? Sim, você pode entender melhor do que eu. Quando estávamos originalmente projetando os cenários do Novo Mundo, não havia Lorde das Trevas ou 7 heróis. Mas então a existência conhecida como Lorde das Trevas apareceu de repente nos cenários. E a existência dos 7 heróis se seguiu.
O Lorde das Trevas é a presença que você, Park Volseung, criou. A testa de Park Volseung enrugou-se com essas palavras. O Lorde das Trevas não existia na fase de desenvolvimento, então sua identidade não é a de um simples NPC. Ele era um vírus de computador plantado por você para destruir a data no servidor principal do Novo Mundo. O Projeto Lucifer. E Projeto Lucifer tentou destruir o servidor principal quando o Novo Mundo estava à beira da comercialização. Eu tive de fazer isto. Eu não deveria ter feito o Novo Mundo em primeiro lugar. Aquele jogo é o diabo que a matou. Park Volseung gritou de repente com raiva. A Myung-Woo não prestou atenção nele e apenas continuou falando. Mas o projeto Lucifer foi interrompido antes que pudesse destruir os dados do Novo Mundo. Isso foi bastante surpreendente. Vocês, estúpidos e lentos, notaram meu plano. Mas vocês não conseguiram remover completamente o projeto Lucifer. Park Volseung bufou e murmurou. A Myung-Woo apenas balançou a cabeça e disse. Não, é constrangedor admitir, mas nem sabíamos da existência do projeto Lucifer até recentemente. O que isso significa? É claro que sabíamos que o servidor principal estava infectado por um vírus na época. Porém, não entendemos que projeto Lucifer foi algo que você fez. E não sabíamos como pará-lo. Só podíamos assistir do lado de fora enquanto o vírus explodia os dados do servidor. No entanto, o projeto Lucifer foi subitamente selado. Selado espontaneamente? Absurdo. Isso é impossível. Sim, é impossível. Se soubéssemos a causa naquele momento, esta situação não teria ocorrido. Mas naquele momento, não conseguimos nos conectar ao servidor principal para examinar tudo, e agora mal encontramos o motivo. Na época, o vírus foi interrompido pela existência dos 7 heróis. Park Volseung parecia estranho no final das palavras de Myung-Woo. Isso é uma farsa? Os 7 heróis são apenas dados de um cenário. Isso foi o que pensei até agora. No entanto, essa não é a realidade real. Assim como o Lorde das Trevas era um vírus de computador, os 7 heróis eram um programa antivírus disfarçado de cenário. Isso mesmo. Esta foi a razão pela qual as habilidades dos heróis eram especializadas para os demônios. Os 7 heróis eram um programa criado para lutar contra o projeto Lucifer. Enquanto o projeto Lucifer estava se espalhando pelo servidor principal, os 7 heróis o selaram. Esta foi a primeira guerra demoníaca que os NPCs no Novo Mundo. Era conhecido como Século das Trevas. Park Volseung murmurou com um olhar confuso. De jeito nenhum. Então quem? Quem projetou os 7 heróis? Você já não sabe? A Myung-Woo olhou para Park Volseung. Foi Yuna. Yuna? E isso é impossível. As únicas pessoas que conseguiram se conectar ao servidor principal foram você e Yuna. Mentira, você está mentindo. Yuna sofreu depois de receber maldições dos usuários e criou um novo mundo, mesmo que isso significasse morrer. Então, por que Yuna me impediria? Você realmente acha que Yuna trabalhou no novo mundo mesmo estando doente por causa das reclamações dos usuários? Não há outro motivo. Se você olhar para isso, você entenderá. A Myung-Woo suspirou e tirou uma carta. A carta tinha escrito, ao meu último amor na frente. Os olhos de Park Volseung tremeram ao ver a escrita. E isso, Yuna provavelmente enviou isso para você logo antes de morrer. Mas você pegou o cadáver dela e desapareceu sem deixar vestígios depois que ela morreu. Portanto, a carta foi enviada de volta ao hospital onde Yuna recebeu tratamento médico. Ficou no arquivo até que alguém veio procurá-lo. Depois que o SP encontrou suas anotações na vila, eles foram ao hospital e as recuperaram. Se você ler isso, começará a saber que foi apenas um mal-entendido. A Myung-Woo colocou cuidadosamente a carta no chão e recuou. Havia uma razão pela qual a Myung-Woo estava agindo com tanto cuidado perto de Park Volseung. Mais uma vez, ele verificou a situação no Novo Mundo enquanto vinha para cá através do MP. Ele testemunhou a cena em que tudo congelou exceto Lucifer, que foi restaurado. Só havia uma coisa no Novo Mundo que poderia causar isso. Era o Código Mestre. Então era altamente provável que o Código Mestre estivesse vinculado ao laptop de Park Volseung. Se o Código Mestre estivesse conectado ao laptop, Park Volseung poderia destruir o Novo Mundo com o pressionar de um botão. No final, Park Volseung manteria o Novo Mundo como refém. Park Volseung largou o laptop e pegou a carta. E uma caligrafia familiar podia ser vista. Para Volseung-si, que é meu primeiro e último amor. Volseung-si, sinto muito. Quanto eu machuquei você enquanto colocava todos os meus esforços no Novo Mundo. Você deve ter sentido dor e raiva, bem como incapacidade de compreender. Mas esse é apenas o seu equívoco. Como você sabe, dediquei meu tempo restante ao Novo Mundo. Agora estou morrendo. Esse fato não muda. Se este fosse o Novo Mundo, então poderia haver uma maneira, mas infelizmente sou uma pessoa real. Então eu realmente pensei muito. Sou um idiota estúpido que não soube como deixar você sozinho e sofrendo. Queria deixar algo que te lembrasse de mim. O enorme mundo do Novo Mundo é como nosso filho. Eu criei todos os cenários do Novo Mundo e se você vagar pelo mundo você encontrará paisagens e pessoas que eu criei. Eu realmente acredito que esse é o maior presente que posso lhe dar. Mas você está tentando quebrar os resultados com suas próprias mãos. Eu estava com medo daquilo. Eu tentei algumas vezes, mas você não quis ouvir. Portanto tive que esconder secretamente o Código Mestre no Novo Mundo. Por favor entenda. Eu tive de fazer isto. Porque a pessoa que vai se sentir mais triste se o Novo Mundo for destruído é você. Espero que todos os equívocos tenham sido esclarecidos quando você encontrar o Código Mestre. Estou te implorando, pelo nosso filho Novo Mundo. E isto é, Park Volseung tremeu e gaguejou. A Myung-Woo suspirou e murmurou. É como você pode ver, Yuna foi quem escondeu o Código Mestre. Ela queria salvar seu filho, o Novo Mundo. Quando você ignorou o conteúdo da carta e criou Lucifer, ela criou os 7 heróis para dar o poder aos usuários do Novo Mundo. Isso mesmo. É por isso que todos os eventos relacionados ao plano do Homem Vermelho para restaurar Lucifer envolveram os 7 heróis. Quando os 7 heróis espalhados se reuniram, foi uma vacinação perfeita para impedir a destruição causada pelo Homem Vermelho. Tudo isso não foi uma coincidência, mas sim o resultado de um conflito entre Park Volseung e Yuna. E a Global Exos foi quem sofreu os danos.
Se eles pensassem nisso desde o início, seria apenas uma grande briga de casais. Não, Park Bo-seung murmurou com a voz trêmula. Ele balançou a cabeça rudemente e gritou. Não, não pode ser, não tem jeito. Isto é falso. Park Bo-seung-se. Você já não sabe? Yuna gostou do novo mundo mais do que qualquer outra pessoa. Por que você acha que é isso? É por isso que ela ficou encantada por poder ver o resultado com você antes de morrer. Então Park Bo-seung se lembrou de algo. Já acabou. Yuna sorriu mais largamente do que nunca. Isso mesmo. Na verdade, Park Bo-seung já sabia disso. Não, ele sabia melhor do que ninguém. Ela queria deixar evidências de que ela havia vivido. É por isso que ela não tinha rancor da Global Exos e dos usuários. Eu. Park Bo-seung tremeu e murmurou enquanto olhava para longe. SP, proteja Park Bo-seung e seu laptop. O SP protegeu o desmoronado Park Bo-seung e seu laptop. O SP procurou Park Bo-seung e exclamou. Chefe de equipe Nin, Park Bo-seung parece ter engolido veneno. Oh, o quê? Ele provavelmente pretendia morrer depois de acabar com isso. Droga. Seu estado? Se formos para um hospital agora, poderemos salvá-lo a tempo. Então por que você está fazendo barulho? Vá para o hospital o mais rápido possível. Sim. O membro do SP levantou Park Bo-seung apressadamente e desceu a montanha correndo. A Myung-woo os observou sair antes de se virar e dizer. O laptop? O código mestre? Eu não sei. O laptop desligou com choque naquele momento. O quê? O rosto de Myung-woo empalideceu. Droga, o que diabos está acontecendo? Ark sentiu como se seu ouvido fosse explodir. Eles finalmente derrubaram Lucifer e o Homem Vermelho foi empurrado à beira da morte. Então por que isso estava acontecendo? No momento em que o Homem Vermelho estava em estado crítico, tudo congelou de repente? De alguma forma. Eu preciso me mover de alguma forma. Ark mordeu o lábio enquanto olhava para as costas do Homem Vermelho. De repente o Homem Vermelho pareceu se contorcer. O corpo de Lucifer também retornou ao seu estado anterior de morte. Ao mesmo tempo, Ark sentiu a pressão não identificada que o impedia de se mover desaparecer. Foi o momento pelo qual Ark orou. O corpo de Ark reagiu mais rápido que sua cabeça. Não havia tempo para se preocupar com o que estava acontecendo nas proximidades. Essa foi sua única chance. Golpe sombrio. Ark disparou para frente e atacou. Ao mesmo tempo, a luz negra de sua espada dividiu o Homem Vermelho verticalmente. Uma longa linha foi traçada verticalmente pelo Homem Vermelho e ele caiu de joelhos. Ele balançou a cabeça e soltou um longo suspiro enquanto olhava para o céu. O programa automático, Essas foram as últimas palavras do Homem Vermelho que sonhava em arruinar o novo mundo. O Homem Vermelho não se mexeu mais e caiu no chão. Um jogador caótico de nível 999 foi morto. Fama mais 1890. A mensagem apareceu quando o Homem Vermelho caiu. O Homem Vermelho estava no nível 999. Esse foi o nível máximo atual no novo mundo. O esquadrão de ataque só percebeu que a paralisia foi liberada depois que tudo acabou. Eles olharam fixamente para Ark e para o corpo do Homem Vermelho. Muita coisa aconteceu em pouco tempo, então eles ainda não conseguiam entender a situação. Depois de alguns momentos, os distraídos membros do esquadrão de ataque finalmente perceberam o que havia acontecido e gritaram. Vai, nós vencemos. Nós derrotamos o Lorde das Trevas. Derrubamos a fonte do mal. Conseguimos. Os gritos se espalharam pelo Vigenberg. Os membros da expedição que lutavam contra os demônios fora de Vigenberg também gritaram. Mas Ark já não ouviu esses gritos. Há inconfundivelmente algo brilhando ali. Ark olhou para onde o Homem Vermelho tentou enfiar a mão no cadáver de Lucifer e teve uma ideia. Algo estava brilhando no cadáver. Então não seria um item? Além disso, o oponente era o Lorde das Trevas Lucifer. Então o saque não seria melhor do que qualquer coisa que Ark recebeu antes? Embora o Homem Vermelho estivesse próximo de um NPC graças ao programa automático, ele ainda era considerado um usuário. Um usuário caótico definitivamente deixaria cair um equipamento. Foi um equipamento usado por um usuário de nível 999. Não posso deixar ninguém pegar esses itens. Burning Soul, procure o corpo de Lucifer e do Homem Vermelho e embale todos os itens. Ark sussurrou baixinho enquanto observava a atmosfera comemorativa. Curarara. Burning Soul também sentiu o item brilhante e se aproximou furtivamente de Lucifer. Depois de um tempo, uma janela de mensagem apareceu. Você invocou Burning Soul e obteve a Espada de Azura. Espada de Azura é a espada que o Homem Vermelho usou? Embora ele não tivesse confirmado o item real, ele viu a espada esculpida com azura durante a luta. O Homem Vermelho deixou cair apenas um item, então ele não conseguiu o par de espadas, mas era muito mais valioso que a armadura. Ark sentiu vontade de babar ao pensar no item. Uma janela de mensagem apareceu novamente enquanto Burning Soul engolia outro item. Sua convocação Burning Soul Ark. Foi naquele momento. De repente, ele ouviu a voz de Brad atrás dele. Ark, que ia verificar o saque, pulou de surpresa e se virou. O que? Por quê? Seu desgraçado. Droga, eu fui pego. Tenho que compartilhar isso com milhares de pessoas aqui? Não importa como sejam os itens, eles valeriam apenas algumas moedas de prata se divididos entre tantas pessoas. Embora Ark não tivesse vencido esta batalha sozinho, ele era obviamente o general. Mas ele não estaria vivo se não fosse pelos membros da expedição e pelo esquadrão de ataque. Então eles esperariam uma parte. E agora que Ark era uma celebridade, ele não podia simplesmente jantar e correr. Lágrimas se acumularam em seus olhos ao pensar em compartilhar seus despojos. Então Brad colocou o braço em volta do pescoço de Ark e gritou. Você era um lobo negro durão quando te conheci. E agora você está chorando. Esta situação é boa, então não tenha medo de chorar.
Você merece isso. E? O que? Isso é tudo que você tem a dizer? Então, o que mais está lá? Oh não, nada, é isso mesmo. Estou me sentindo tão bem que minhas lágrimas estão escorrendo. Arca sentiu e se afastou de Brad. Então ele examinou os membros do esquadrão de ataque. Ele queria verificar se alguém notou Arca obtendo o saque. No entanto, os olhares estavam cheios de alegria e admiração por Ark que derrotou o Lorde das Trevas. Ark ficou tão feliz que realmente sentiu vontade de chorar. Ark fechou o punho e levantou-o para o céu. Viemos, lutamos, vencemos. Vai e... Os membros do esquadrão de ataque aplaudiram as palavras de Ark. No entanto, a batalha ainda não estava completamente terminada. Ainda havia demônios ao redor de Kvarian. Mas os demônios perderam a liderança do Homem Vermelho e de Lúcifer, então eles eram apenas um grupo comum de monstros. O escudo de Vigenberg também desapareceu com a morte de Lúcifer. O moral da expedição disparou para o céu e eles eliminaram facilmente os demônios. Os membros da expedição massacraram os demônios, então a experiência e as conquistas de Ark dispararam loucamente. Dentro de uma floresta com uma atmosfera sombria, um homem soltou uma risada maníaca enquanto olhava para uma panela. Um morcego estava sentado em seu ombro com uma expressão horrorizada enquanto uma cobra gigante esfregava seu corpo em sua perna. Ao lado dele estava um esqueleto gigante cochilando. Foi uma cena medieval. Eles eram Ark, Burning Soul, Curió e Purital. Ark olhou para a panela enquanto Curió murmurava. Mestre, já está feito? Quanto tempo tem? Clac, 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 clac. Curarara, curarara? Apenas espere 3 minutos. Ark engoliu sua saliva e murmurou enquanto olhava para a panela. Na verdade, Ark também estava enlouquecendo de frustração. Ele já sentiu o tempo passar tão devagar desde que começou o novo mundo? Os 3 minutos restantes pareceram 3 anos. Ark olhou para a floresta escura e pensou de volta. Já se passaram 3 meses desde que comecei a viajar. Já se passaram 4 meses desde que Lúcifer e o Homem Vermelho foram derrotados. Fiquei tão preocupado que não percebi quanto tempo passou. Não, na verdade parece que foi há muito tempo. Isso mesmo. Já se passaram 4 meses desde que a batalha kvariana na qual o mundo estava focado terminou. E Ark experimentou vários eventos nesses 4 meses. Se ele colocasse esses eventos em ordem, o primeiro seria a recompensa do Reino Sudenberg. Ark tinha realmente esquecido que era uma Legend Quest do Reino Sudenberg. A guerra demoníaca foi vencida, então os Sudenberg distribuíram recompensas extravagantes. E a pessoa que mais conquistou conquistas no Reino Sudenberg foi Ark. Ele foi o comandante da segunda expedição que incluiu o dirigível, parou Lúcifer e derrotou o Homem Vermelho em uma batalha 1 contra 1. Portanto, Ark recebeu o lendário conjunto Kingdom Guardian que o Reino Sudenberg manteve por centenas de anos. É por isso que Ark agora estava usando uma armadura de couro legal. A armadura de couro do Guardião do Reino, armadura lendária, defesa 330, resistência física mais 20%, resistência mágica mais 20%, força mais 40, habilidade de opção especial, corpo imortal está disponível. Luvas de couro do Guardião do Reino, luvas lendárias, defesa 130, velocidade de ataque mais 20%, taxa de acerto crítico mais 20%, agilidade mais 40, habilidade de opção especial Mão da Glória, disponível. Capacete de couro do Guardião do Reino, capacete lendário, defesa 200, resistência mágica espiritual mais 40%, inteligência mais 30, sabedoria mais 30, habilidade de opção especial a compromisso do lutador, está disponível. Sapatos de couro do Guardião do Reino. Sapatos lendários, defesa 100, velocidade de movimento mais 50%, efeito do terreno invalidado, sorte mais 40, habilidade de opção especial. Rápido disponível, manto de couro do Guardião do Reino, manto lendário, defesa 50, atributo resistência mágica mais 40%, resistência ao calor e ao frio mais 50%, vigor mais 40, habilidade de opção especial, Glare, disponível, asterisco. Efeito definido de ao Guardião do Reino, força mais 60, agilidade mais 60, vigor mais 60, defesa mais 60, habilidade de opção especial. Grito do Herói, está disponível. Essa foi a informação resumida de todo o equipamento que ele recebeu. Porém, essa não foi a única recompensa por receber o primeiro lugar em conquistas. Na verdade, a Global Exos distribuiu um prêmio em dinheiro de 500 milhões para quem obtivesse o primeiro lugar em conquistas. Infelizmente ainda havia o algo escondido, que Ark sabia serem os itens do código preto, que ninguém havia encontrado, então o prêmio de 1 bilhão de won não foi dado. Bem, se uma pessoa comer demais, ela ficará doente. Ark desistiu de receber o prêmio de 1 bilhão de won no momento. Se ele não tivesse encontrado mesmo quando matou os demônios, então ele não deveria desistir. O segundo evento especial foi que Ark mudou para sua profissão de terceiro estágio após o fim da guerra. Ark mudou para a terceira profissão quando passou pela vila de Lancel. Quando Ark retornou, os anciões do Melvo Volan, Guaxinins e o clã Tigre Branco correram até ele. Eles elogiaram as conquistas de Ark e deram a ele a designação de Herói Maban. Herói Maban foi o título ao qual todos os clãs de feras juraram lealdade. Nesse momento ele mudou para a profissão de terceiro estágio. Isso mesmo, Ark era descendente de Christian. Portanto, Ark só recebeu a profissão de terceiro estágio quando recebeu o título de Herói Maban. A condição para mudar para a profissão de terceiro estágio era derrotar o Lorde das Trevas Lúcifer e receber o título de Herói Maban. Realmente era uma condição difícil quando ele pensava sobre isso. Assim, Ark mudou de Dark Soul para Dark Eternity. Ao mesmo tempo, sua declaração diária e habilidades como Dark Strike, Dark Tempesten, Dark Scale e Moonlight Illusion aumentaram em um estágio. Claro, seu bônus de atributo sombrio também aumentou tremendamente.
Ark sorriu para a panela fervendo. Na verdade, Ark recebeu mais duas recompensas que ninguém sabia da Guerra Demoníaca. Foram os despojos que ele recebeu do Homem Vermelho e de Lúcifer. Uma delas foi a espada de Azura que o Homem Vermelho usou. A espada de Azura pertencia a um usuário de nível 999 e realmente não era brincadeira. Quando comparado ao Shining Darkness, seu poder de ataque era 4 vezes maior e a opção especial, Azura's Truth, foi suficiente para fazer seus olhos saltarem. Se ele vendesse no site de leilões, receberia um preço de mercado inimaginável. Infelizmente, o limite de nível era 850, então Ark ainda não poderia usá-lo. A escuridão que ameaçava o novo mundo foi empurrada para trás e Ark deixou algo em seu cofre pessoal na vila de Lancel. E essa foi a essência de Lúcifer. A essência de Lúcifer. Isso mesmo. A essência de Lúcifer era um ingrediente que ele poderia usar para a culinária de sobrevivência. Na verdade, ele ficou bastante desapontado quando viu pela primeira vez a essência de Lúcifer. Ele derrotou o Lorde das Trevas e recebeu apenas uma essência? Realmente parecia que ele havia levado um golpe na nuca. No entanto, se ele pensasse sobre isso, seria um resultado inevitável. A identidade de Lúcifer era um vírus de computador. Um vírus de computador não deixaria muitos itens. Mas Ark não conhecia aquele lugar e ficou desapontado. No entanto, não foi muito bom? Se Lúcifer tivesse largado muitos itens, os outros usuários teriam notado. Quando ele pensou dessa forma, ele pensou que era melhor obter apenas a essência de Lúcifer do que compartilhar muitos itens com outros usuários. De qualquer forma, a essência de Lúcifer veio do monstro mais forte do Novo Mundo. Se ele fizesse uma pílula de imortalidade com o monstro mais forte do Novo Mundo, então as estatísticas de bônus estariam além da imaginação. Esse foi o palpite de Ark depois de ver os ingredientes necessários. Receita da pílula da imortalidade de Lúcifer. Essência gelificada de Lúcifer 1. Dedos do gigante 0, 1.000. Presas do viver negro 0, 1.000. Pés peludos das pessoas que andam nas trevas 0, 1.000. Determinação do elemental do fogo 0, 1.000. Cada ingrediente veio de um monstro-chefe de nível 500. Outros usuários ficariam desesperados se vissem a receita. Mas quem era Ark? Depois de verificar os ingredientes, Ark imediatamente deu a volta e os reuniu. Depois de 3 meses em um frio intenso, um deserto quente e um vale infernal, ele finalmente obteve todos os itens. E ele passou uma semana cozinhando na panela. Finalmente a pílula da imortalidade de Lúcifer seria concluída após 3 minutos. Eu realmente lutei nesse meio tempo. Quando ele pensou no início, parecia ainda mais difícil do que derrotar Lúcifer. O tempo continuou a fluir enquanto Ark estava trancado em suas lembranças. Depois de um momento, uma luz intensa saiu da panela. Ele observou todos os ingredientes desaparecerem e uma pequena pílula aparecer. O processo de maturação terminou e a pílula da imortalidade de Lúcifer foi concluída. Você completou a pílula do monstro, que foi transmitida por técnicas antigas. A pílula da imortalidade é um dos segredos escondidos no Novo Mundo. Ele permite maximizar o poder contido na essência do monstro e aplicá-lo ao jogador. Fazer a pílula da imortalidade é uma das maiores honras para os chefes do Survival Cooking e é uma conquista que tem implicações significativas. Asterisco fama aumentada em 1000. Asterisco inteligência aumentada em 50. Asterisco a habilidade culinária de sobrevivência aumenta em 30. Asterisco as informações da pílula da imortalidade de Lúcifer foram atualizadas. Número de pílulas de imortalidade concluídas, 8. Finalmente está completo. Ark levantou a pílula com as mãos trêmulas. Foi um item que demorou 3 meses para reunir os ingredientes. Ele finalmente completou a pílula da imortalidade do Lorde das Trevas Lúcifer. Que bônus a pílula da imortalidade daria a Ark? Só de pensar nisso seu coração disparou. Acalmar. Não quero ter um ataque cardíaco antes de comê-lo. Ark respirou fundo para acalmar o ouvido e levou a pílula lentamente à boca. Ele engoliu a pílula e a janela de informações brilhou na sua frente. Pílula da imortalidade de Lúcifer. Classificação da pílula da imortalidade. Grau de conclusão. Esta é uma essência misteriosa que o amante do projeto, o criador de Lúcifer, escondeu no corpo. Asterisco a um bônus adicional de acordo com o grau de conclusão. Todas as estatísticas mais 50. O poder do criador, o código mestre, foi absorvido pelo seu corpo. Código mestre. O código mestre é o que o criador usou para compor todos os dados do Novo Mundo. A pessoa que controla o código mestre pode acessar todos os sistemas do Novo Mundo e manipulá-lo de diversas maneiras. Isso lhe dá uma habilidade quase infinita no Novo Mundo. O que é isso? Uma exclamação perplexa saiu da boca de Ark. Volume 24 Epílogo. Todos os espectadores, olá! Esta é a notícia exclusiva do jogo. Um repórter sorriu e começou a conversar em um estúdio exibindo o logo do game com novidades exclusivas. Já se passaram 3 anos desde que o Novo Mundo varreu os jogos online e atualmente tem 10 milhões de usuários jogando. Mas esse recurso é diferente dos anteriores. O que está diferente? A emissora sorriu com a pergunta do apresentador e respondeu. Hoje temos Ark, que é a melhor celebridade do Novo Mundo no estúdio. O Arknin? O lendário jogador Ark que ressuscitou milhares de usuários e derrotou o Lorde das Trevas há meio ano? Além disso, ele é o presidente da complexa empresa Arx Corporation e é o primeiro usuário a se tornar um duque no reino Sudenberg. Homo, você sabe um pouco sobre ele? Sou apenas fã de Ark. O anfitrião sorriu e respondeu. Mas Ark é conhecido por não aparecer na mídia. Isso é algo que vale a pena comemorar. Algo que vale a pena comemorar? Ouça você mesmo. A emissora sorriu quando um jovem entrou no estúdio. O jovem vestido com jeans e uma camiseta velha não era outro senão Yunvoo. Bem-vindo Arknin. O anfitrião cumprimentou Yunvoo instantaneamente quando ele entrou. Então ele lançou perguntas assim que Yunvoo se sentou. Você é muito mais jovem do que eu pensava, então posso perguntar sua idade? Estou completando 25 anos este ano.
Oh, isso é tão jovem. Mas você poderia nos dizer o que você tem para comemorar? Vamos ver. Há poucos dias a Global ESOS me deu um cargo de consultor na empresa. Um conselheiro. Aos 25 anos, a Global ESOS me disse que não tem precedentes nomear alguém tão jovem para esse cargo. Yunvoo coçou a cabeça com uma expressão envergonhada. O anfitrião olhou nos olhos dele e perguntou: é realmente incrível que você tenha sido selecionado. Posso te perguntar o segredo? O segredo. Na verdade, o processo pelo qual Yunvoo se tornou conselheiro foi muito complicado. 2 meses atrás, Yunvoo engoliu a pílula da imortalidade de Lúcifer. Ele pensou que isso lhe daria estatísticas ridículas, mas a pílula da imortalidade acabou dando a Ark o código-mestre. Yuna escondeu o código-mestre dentro do projeto. Lúcifer foi o truque de esconder o tesouro dentro do acampamento inimigo. No entanto, Park Wo-seung, que sabia a localização do código-mestre, entrou em coma, então a Global ESOS não conseguiu encontrá-lo. Então Yunvoo acabou comendo. Mais tarde, a Global ESOS tomou conhecimento disso e usou todos os tipos de métodos para recuperar o código-mestre. No entanto, o código-mestre já havia sido digerido pelo Ark. Não havia método de separar o código-mestre do Ark. No entanto, eles não poderiam simplesmente libertar alguém com a habilidade do Criador para o novo mundo. Portanto, a Global ESOS deu a Ark a posição oficial de gerente. Yunvoo lembrou daquela vez e riu. Acabei de colocar todos os meus esforços no novo mundo. A Global ESOS gostou e decidiu me agradecer. Hahaha, isso não é uma resposta tímida? Você tem medo de que outros possam chegar a essa posição? Yunvoo deu um sorriso descontraído e respondeu: você parece desapontado, então peço desculpas. De jeito nenhum. Se você não se importa com essa pergunta indelicada, não receberá muito dinheiro sabendo que a Arx Corporation é tão bem-sucedida e que você é o consultor da Global ESOS? Não entendo tudo, mas parece o suficiente para chamá-lo de magnata dos jogos. Muitas pessoas parecem pensar isso. Estamos errados? Depende da definição de magnata dos jogos. Você está deliberando em evitar a resposta? Você me fez deliberadamente uma pergunta que é difícil de responder. O anfitrião riu da resposta de Yunvoo. Então vou direto ao assunto. Você ganhou muita riqueza e fama após a Guerra Demoníaca, tanto no jogo quanto na realidade. E muitos espectadores ainda estão interessados em seus vídeos. É por isso que queríamos conhecer Arknin. Arknin era o comandante de milhares de tropas e você também derrotou o Lorde das Trevas e o Homem Vermelho. O estúdio começou a reproduzir o vídeo da Batalha de Varian na tela grande. O apresentador não fez nenhuma pergunta a Yunvoo durante a reprodução do vídeo. Após 1 hora, Yunvoo olhou para o relógio e ficou surpreso. Oh, me desculpe. Teremos que terminar isso aqui. O que? Há outro evento importante hoje. Yunvoo levantou-se e começou a sair do estúdio. Espere 1 minuto. Só mais uma palavra. O que Arknin acha que é o segredo do seu sucesso? O confuso anfitrião perguntou apressadamente. Yunvoo parou e respondeu: esmerilhamento. Gemoagem? Não importa como os tempos mudem, o grind é algo que não muda nos jogos online. Depressa, alma ardente. Curarara, curarara. Ark correu pelos mares em Burning Soul. Ele apareceu em uma ilha depois de voar por um tempo. Foi seu Tandal que anteriormente era conhecido como Netherworld. Ark voou pela costa e seguiu em direção à Fortaleza Aman. Mas algo estava diferente na Fortaleza de Aman. As bandeiras de todos os reinos estavam penduradas e havia um grande número de flores por todo lado. Hoje um evento sem precedentes estava ocorrendo na Fortaleza de Aman. Estou um pouco atrasado. Droga, esse cara vai ficar mal-humorado. Ele pousou em uma praça na Fortaleza de Aman. Então um grupo de pessoas correu em direção a ele. Ark, você só chegou agora? Já começou. Os homens eram os membros da reabilitação. Você não sabe que é o último a chegar? Todo mundo já está aqui? Sim, eles chegaram há um tempo. Onde está Justisman, a Justi e minha mãe? Não seja ridículo. Você sabe como eles são agora que vão se casar em breve. Jaktung franziu a testa e apontou para o lado. Os dois ficaram juntos sem se importar com os olhares de outras pessoas. Eles eram Justisman e Soulmi. Após o fim da Guerra Demoníaca, Justisman finalmente conseguiu propor casamento a Soulmi. E o casamento deles aconteceria em 1 mês. Portanto, Justisman e Soulmi não tiveram medo de mostrar seu carinho em todos os lugares. Droga, temos que envelhecer como solteiros? Tenho que encontrar um amante rapidamente. Bulkon fez beicinho e resmungou. Então alguém murmurou atrás deles. Acho que é impossível com a sua cara. O quê? Que escória! Bulkon se virou e estava prestes a gritar quando se encolheu e fechou a boca. O homem parado atrás dele ergueu uma sobrancelha e perguntou. Sou eu. O que você vai fazer? Ah não, você é Isilron Yunin? Hehehe, você tem vivido bem esses dias? Isso é assustador. Não me toque. Isso mesmo. Aquele que fez Bulkon se encolher foi Isilron. Isilron desempenhou um papel importante em impedir Mazeutil de restaurar o escudo, então ele recebeu muitos pontos de conquista. No entanto, essa não foi a única coisa que Isilron obteve na Guerra Demoníaca. Ark tinha todos os dados do Novo Mundo graças ao Código Mestre e então obteve as informações da organização criminosa para Isilron. Graças a essa conquista, Isilron se tornou líder de um esquadrão especial de investigação cibernética. Isilron teve que viver novamente na abafada unidade de jogo, mas ele não odiava o Novo Mundo, apesar de suas reclamações. Professor Nin, você está bem? Sim, eu sei que você está ocupado, mas você deveria ir à academia às vezes. Isilron disse antes de entrar na Fortaleza Aman. Bulkon deu um suspiro de alívio quando Isilron gritou de repente. Nossa, está quase terminado. Vamos. Ark e os membros da reabilitação correram apressadamente para a fortaleza. Havia rostos familiares lá dentro. Sid segurando uma mochila grande. Sid era atualmente o chefe da filial de seu Tandal da Guilda dos Comerciantes. Buxil, Sapgil e o meu correndo babando na comida. Os 3 irmãos porcos eram o chefe da filial de seu Tandal da loja de Ark, Brad e Redian. Ambos estavam agora oficialmente em um relacionamento. E Vormer, que já estava cochilando após a Guerra Demoníaca, Vormer era o chefe da divisão de engenharia do Instituto de Magia. Além dos NPCs, a Fortaleza Aman também estava cheia de NPCs. A razão
razão pela qual todos estavam reunidos hoje. Olhe para lá. Kikiki, aquele cara que é sempre tão presunçoso está congelado. Você não ouviu? Esse cara bebeu álcool e chorou quando pediu em casamento. Ele também desistiu de sua profissão de assassino. Os membros da reabilitação riram e apontaram para alguém que estava na frente enquanto as pessoas faziam fila dos dois lados. Eles eram um homem e uma mulher vestindo roupas formais. Eram Shambhala e Isabel. Isso mesmo. Hoje o sonho de longa data de Shambhala tornou-se realidade. Pela primeira vez na história dos jogos online, um usuário se casava com um NPC. Era o casamento da Shambhala e da Isabel. Além dos NPCs e usuários, havia muitos repórteres presentes. Esse cara, ele realmente está se casando com um NPC. Ele já tinha ouvido falar do casamento há algum tempo, mas realmente vê-lo foi estranho. Mas qual foi a diferença? Eles eram como pessoas. Não era neste novo mundo onde tudo era possível? Jack Tung cutucou o lado de Ark e sorriu. Ei, quando você vai se casar? Ark coçou a cabeça e corou. Agora a noiva Isabel vai jogar o buquê. Isabel riu muito e jogou seu buquê para o alto. Então duas mulheres saltaram de repente da multidão. Os dois jogando seus corpos foram Ross e Lariete. Os convidados começaram a rir. Isso foi, de qualquer forma, as preocupações de Ark definitivamente continuariam. Fim. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Escute Áudio Novel, seu canal de novels em português. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.